Fala, gente, tudo bom? De volta com a gravação do nosso Versosa Podcast, o podcast que eu digo que é para todo mundo, para mim, para você, para toda a família, porque a gente trata de assuntos que todo mundo pode participar. Isso é assim, impossível de ser o contrário. Nunca vamos trazer aqui um assunto que não dê para toda a sua família assistir junto, para curtir, e você pode opinar através do nosso YouTube, através do Spotify, coloca, sugere, enfim, fica à vontade. E hoje o papo é muito bacana. Primeiro que eu estou trazendo aqui um grande amigo de longa data, colega de profissão e que, para mim, é uma referência no nosso meio, tanto atuando como profissional da educação física e como gestor. Aliás, eu sempre digo que é uma das minhas grandes referências, porque da galera que tinha, na época que eu comecei e tal, é o único que está em atividade. Então, okay, um cara que pode falar muita coisa do que já passou e do que está acontecendo agora. E um cara que vocês vão se surpreender, é muito jovem, mas tem muita bagagem, ou seja, significa que nem sempre dado é documento. Estou aqui com meu amigo, proprietário e gestor da Aquative, Jonas Afonso Lucena. Brigadão, Jonas. Porra, bom te ver aqui. E aí, ó, fique à vontade para se apresentar melhor, porque talvez, com certeza, faltou muita coisa, porque tu já viveu muito, rodou muito. Quiser falar para as pessoas ali, se apresentar, e vamos bater um papo bem bacana. Bom, boa tarde, agradeço aqui ao Ricardo, como ele disse, amigo de longa data, tanto de profissão, né, como professor de educação física, também como gestor que ele foi, e como coordenador. E fomos colegas né, de faculdade, a gente pagou disciplina junto, né? E agradeço pelo jovem, né? O jovem sempre é bem-vindo. É né? bom, é bom. Mas, sim, realmente a gente começou cedo, né? E a vivência, ela não vem só da nossa atividade profissional, né? A gente tem uma bagagem de vida. Isso é que faz com que a gente consiga gerir qualquer coisa. É você ter uma bagagem de família, você ter uma bagagem de ciência, de fazer o que é certo. Eu sempre digo que quem tem família e Deus consegue qualquer coisa que você queira, desde que você siga esses preceitos. Eu acho que é baseado nisso que a gente vai caminhando e buscando. Feliz de estar aqui com o Ricardo e vamos bater aqui esse papo, esse podcast aí, como chama, né, que é em inglês. Então eu vou começar o seguinte, do início, quando eu conheci o Jonas, nós pagávamos disciplinas juntos na época da faculdade, do nosso querido professor, que já teve aqui, doutor Amando Geraldes, cinesiologia, suava a gente para passar, né? E que interessante que depois a gente conviveu na condição de empresários, os três, né, trabalhando também nisso aí. E, Jonas, assim, uma coisa que chamou muito minha atenção, você já muito jovem, estava lá na faculdade, aí eu queria entender, naquela época, vocês já tinham a Aquative, você já estava gerindo, ou eram seus pais que geriam e depois você entrou? Como é que funcionou isso aí? Você fez a educação física por conta disso? Conta essa história para a gente entender. Tá, vamos lá. Falar um pouquinho da história da Aquative para o pessoal entender. Tá? A Aquative ela foi fundada por uma pessoa chamada Eduardo Cassar. Tá? Eduardo foi meu padrasto, faleceu agora há pouco tempo, 5 meses, e desde os meus 14 anos de idade que eu tive o prazer e a honra de conviver e de ser adotado, vamos dizer assim, por ele como pai, já que meu pai faleceu muito cedo. Perdi meu pai com 12 anos de idade, 12 para 13 anos. E, pronto, era casado com a minha mãe e ele fundou a Aquative em 1993. Ele era da área ou foi uma questão empresarial? A história mesmo? é interessante porque também envolve uma pessoa da área. Ele tinha um relacionamento anterior com a Lúcia Sarmento, proprietária da Sena, né, no tempo. E ele conviveu com a Lúcia um período e a Lúcia deu essa ideia a ele. Ele era comerciante, dono da Casa São Paulo, e fechou a Casa São Paulo e tinha comprado 2 terrenos lá onde era a Aquative. E nesse período a Lúcia convivia com ele, tinha a academia aqui em cima e deu a ideia de colocar. Ele até abriu a academia no tempo com o nome Sena. Passado, acho que 6 meses, mais ou menos, eles finalizaram o relacionamento e ele continuou com o negócio dele. Acho que em 95, mais ou menos, foi isso. Em 95, minha mãe começou a se relacionar com o Eduardo e em 96... houve a mudança do nome para Aquative, né? Porque o nome Sena era o nome de propriedade da Lúcia. Certo. E aí virou Aquative. Então, a Aquative ela tem uma história de 93, mas o nome especificamente foi em 96. Respondendo a sua pergunta, em 97, mais ou menos, que foi quando a minha mãe entrou, vamos dizer assim, na sociedade. A gente vem de Viçosa, né? A partir da minha mãe. E a gente sempre trabalhou com pecuária, parte de gado. E mãe, no tempo, tinha tido uma herança do meu avô, pegou um pedaço disso e investiu na academia, porque a academia estava
começando com a parte aquática, que foi na hora que a gente começou a jogar a parte de ginástica. Foi feita uma reforma e iniciou a parte de ginástica, porque era especificamente, como diz o nome Aquative, só a parte aquática. E aí, quando foi em 97, eu estava terminando também a faculdade. Estava terminando o Marista, né, terceiro ano, e na dúvida, como todo adolescente, do que eu iria fazer. Poxa, o que é que eu vou fazer? Qual o caminho que eu vou seguir? Meu avô, o pai do meu pai, sempre teve uma influência muito grande no meu estudo, no meu dia a dia, dizer, poxa, vai fazer direito, né? Aquela coisa, direito e tal. Naquela época era muito forte, né, essa coisa do direito. Direito, engenharia, medicina, como sempre foi, né? Vem aquele processo e eu tinha muito isso. Minha mãe me chamou, disse, ó, a gente já está aqui na academia. Nesse tempo eu já trabalhava lá na recepção, final de 96, começo de 97. Comecei a trabalhar lá na Aquative na recepção, né, atendendo a galera e fazendo recebimento e tal. E ela disse, pô, por que você não faz educação física? Aí vê só, a minha resposta, fiz, mãe, tem faculdade para isso? Foi basicamente isso que eu falei. E você estava no meio ali, imagina. Não, tem faculdade para isso? Ela, tem. Então, eu fui estudar e entender o que era a educação física. Na minha cabeça, até então, educação física era para você dar a aula de desporto, né? Você dá aula de futebol, você dá aula, era educação física escolar, né? A gente não tinha, e isso é fato, né? Tanto é que a nossa profissão foi regulamentada em 97, né? Tramitou uma lei de 95, mas ela foi regulamentada efetivamente em 97 ou em 98. 98. Salvo engano, pronto. Então, 98, que é exatamente o ano que eu entrei na faculdade. E, resumindo, eu resolvi fazer o vestibular e já vendo uma lacuna grande que tinha no mercado, que era uma questão da atividade física voltada à saúde, né? Porque todo mundo falava em esporte, em fazer a modalidade, e eu vi um nicho. Eu nunca fui um esportista nato, eu nunca fui um cara que tive habilidade motora para os desportos, né? Então, assim, jogava bola como todo moleque, tudo, mas ruim pra caramba, e qualquer outro esporte na minha adolescência era mais recreativo do que realmente dizer, poxa, eu tenho uma habilidade para competir em alguma coisa. Não. Mas eu enxerguei um nicho muito interessante. E aí entra essa veia do empreendedor. Ao mesmo tempo que eu via a profissão, eu via ali alguma coisa que eu disse, pô, isso aqui tem uma lacuna grande, dá para a gente trabalhar em cima da atividade física voltada, né, à saúde. E aí eu consegui passar no vestibular, fui fazer uma das nossas primeiras aulas, eu me lembro muito, professora Eni. Não sei se você pegou. A Eni era professora substituta. Substituta, isso, né? É verdade. Foi um período grande de professor substituto. E a Eni, no caso, acho que substituía a professora Márcia, se eu não me engano, era alguma coisa assim. Enfim, a disciplina era epistemologia da educação física, né? E na apresentação ela pediu para cada um, fez um círculo lá, né? Aquela roda, e cada um dizer seu nome e o porquê resolveu fazer a educação física. E começou, meu nome é com J, então ela foi por ordem alfabética e lá, né? A, B, C... Aquele círculo. Aquele círculozão lá. E o cara levantava e apresentava. Eu fiz porque eu adoro capoeira, outro, porque eu jogo a bola, o outro, porque... E foi assim mesmo, era a galera tudo. E eu, olha, nada a ver com essa porra, né? O que é que eu tô fazendo aqui? Ninguém para dizer assim, pô, eu tô vendo uma questão porque é voltada à saúde. Não, todo mundo era algum desporto que o cara gostava de fazer. Não era que ele gostava de ensinar. Então, ali eu já vi uma distância muito grande entre o que eu pensava para uma profissão e o que a galera estava entrando. Porque a galera depois foi aprendendo o que é educação física. Não é você gostar de algo e você vai jogar algo. Não. Você vai ter que aprender a ensinar. Você vai ter que aprender a direcionar aquilo ali para que o cara goste de você. Então, você tem que ser bom em passar conhecimento. Tanto que era licenciatura, no nosso caso, plena, né? Na época. No nosso caso era plena. Né? Então, enfim, quando eu cheguei, isso já foi um ponto marcante para mim, quando eu me apresentei e tal. E bom, então teve sim, respondendo a sua pergunta, esse direcionamento, né, da minha mãe, dela falar, eu peguei essa ideia e eu sempre tive isso em mente, que você tem que gostar do que você faz, mas você também tem que entender se o que você faz é relevante para a sociedade e se isso vai te dar um retorno financeiro para que você possa viver. Né? Eu sempre digo, você não tem que ser motivado por dinheiro, isso não dá certo, mas você tem que entender que você tem que ter um retorno para que você consiga fazer aquilo que você quer de maneira bem feita. Porque se você não tiver, você não vai ter a tranquilidade para conseguir executar. Uma série de coisas. Uma série de coisas. E isso não existe. O resto é, como eu digo, é utopia. Ninguém vive, entendeu, sem dinheiro. Você precisa dele, mas ele não pode ser o fim.
ele é o meio. Então, se você, como eu disse no início, coloca a família, coloca Deus, e se você, entendeu, consegue ter ali algo que seja benéfico para a sociedade, você vai se dar bem, velho. Eu acho legal quando você fala essa questão de Deus, assim, você coloca a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que eu acho que é a sua padroeira, né? Minha madrinha. Sua madrinha, né? Sempre falo, eu acho muito legal, sempre que você fala, assim, algumas experiências que eu acompanhei você nas redes sociais, até porque, esclarecendo, eu e o Jonas, a gente raramente se vê, porque ele sempre teve a academia lá embaixo, a minha vida como profissional foi basicamente aqui em cima, alguns anos lá embaixo com o Amândio, depois eu subi e fiquei aqui. Então a gente não se encontra, mas a relação de carinho, respeito e de saudosismo pelo que a gente já viveu sempre existiu, né? Então, nas redes sociais, acompanhando o Jonas, ele sempre, né, mencionando, e eu acho isso bacana pra caramba, assim, muito legal mesmo. Assim, eu gosto muito dessa questão, quando a pessoa externa a sua espiritualidade, sem nenhum tipo de receio, porque algumas pessoas têm até receio de falar, né, sua crença, tudo assim, eu acho muito legal. É uma coisa que eu gostaria de pontuar aqui. Mas vamos continuar no contexto histórico, tá? Depois a gente vai entrar em outros pontos aqui. E aí você começou a cursar, né, assim como eu vivi o processo, está lá dentro, tal. Não sei se você chegou a dar aula, eu não lembro, mas assim, o que eu sei, é uma coisa que para mim é muito especial, é que muitos dos nossos colegas da época começaram a estagiar na Aquative. E ainda hoje estão lá, já como profissionais e tal. Então, uma das coisas mais marcantes é que eu sempre comento com todo mundo. Eu dizia sempre do Amândio, o Amândio parou, né, eu dizia, só conheço o Amândio, e hoje, em atividade, apenas o Jonas, que consegue manter uma equipe por tanto tempo com satisfação. Então, eu queria que você entrasse nesse contexto histórico. Como é que foi? Você olhou para os caras assim, o recrutamento era com a qualidade que você faz hoje, porque você hoje é um cara experiente. Você assim, bora, tu é meu amigo, vamos trabalhar comigo. Porque a gente sabe que não é assim hoje em dia. Mas o fato é que deu certo. Porque a galera que eu vejo está lá há muito tempo. Conta essa história aí, como os caras estão lá até hoje. Tem muita coisa engraçada, porque assim, primeiro, eu também fui estagiário. Vamos lá, vou começar um pouquinho do contexto histórico pelo que eu passei, tá, para poder chegar junto com a galera, para o pessoal entender, né, como é que funcionou na minha ótica. E não é simples você conseguir fazer isso. Muita gente não consegue porque não consegue dissociar a amizade de responsabilidades, do trabalho. Né? De competência, então, para aquilo. Né? Isso é complicado, mas... Vamos lá, como eu coloquei, minha mãe direcionou, eu já em 97, né, antes de começar a faculdade, eu já trabalhava na recepção da academia, e foi uma escadinha, né, proprietário da academia, Eduardo Cassá, e minha mãe, Yara, né, Cassá. As duas pessoas que eram proprietárias, era quem tomava a frente. A gente tinha algumas professoras no tempo que foi quem começaram com o Eduardo, que era a Flávia, a Nádia, a Niédia e a Vânia. Eu achei que a Valéria dessa época, não, né? Não, a Valéria já entrou depois. Essas quatro, elas começaram em 93. Repete o nome? Niédia, certo. Nádia, que são duas irmãs, se formaram lá na UFAL, são um pouquinho mais velhas do que a gente. Aí a Flávia Sarmento, que está conosco até hoje, né? Ela é personal lá na academia até hoje, foi nossa coordenadora há vários anos. E a Vânia. Né? São essas quatro que começaram com o Eduardo. E quem estavam à frente dessa parte, vamos dizer assim, de toda a coordenação pedagógica da academia, de 93 até 98, 99, mais ou menos. Elas que tomavam a frente disso aí. E eu, como eu disse, direcionava, trabalhava, minha mãe fazia toda a parte de gestão financeira, né, junto com o meu padrasto, com o Eduardo. Eu estava na faculdade, então já trabalhava na academia ali 97, 98, 99. Então, quando foi em 99, teve uma história bem interessante, que a gente é a tal coisa de você olhar na frente, né? Aí vem a questão do empreendedorismo, você chegar e, porra, o cara que eu via, sempre atividade física voltada à saúde, né? 99 foi quando a gente começou a aula de cinésia com a Amândio. Eu tive o primeiro ano de faculdade, né? Histologia, anatomia, aquele rolo todo. Na época era seriado, né? Não era o período, né? Era o ano todo. Período não, era o ano todo. Isso. E aí a gente pagava o ano ali. Então, pagamos aquele primeiro ano. Galera que não passou em anatomia não pagava nada, né? Lascava para lá, porque era pré-requisito para tudo. Então, beleza, passamos, era o segundo ano. Primeiro encontro do professor Amândio. E aí o Amândio dava cinésio, no caso, e o Amândio falava muito sobre atividade física e saúde. Muito, muito, muito. Acho que no tempo ele estava fazendo mestrado, exatamente sobre treinamento de força para a terceira idade.
e tal, e aquilo chamava muita atenção. Ele sempre foi um cara à frente do tempo dele, das aulas dele, pô. Lembro que ele levava notebook, o celular dele e data show. Isso não existia, pô. O cara dava aquelas aulinhas de slide, ele metia lá o computador dele, o note, jogava pro data show. E o dele, né? Porque a gente não tinha, a universidade não fornecia a gente. Bem claro, né? dele, internet de escada de celular, irmão. Professor Amândio, eu gastava uma nota ali, viu, pai? E pra nós, obrigado, né? Sempre é tempo de agradecer. No tempo a gente não valorizava tanto, mas a gente foi entendendo, sempre, né? Falo isso sempre que eu posso para qualquer amigo. Para mim, referência em termos de passar conhecimento. O cara fazia aquilo com vontade. Mesmo em tempo de greve, ele disse, eu vou dar aula. Aquilo ali, quando eu vi aquilo, só reforçou aquela minha ideia. Poxa, atividade física e saúde, nicho absurdo. O que é que o idoso precisa era algo que ele falava muito. O idoso não precisa correr. O idoso não precisa de VO2. Não precisa ter fôlego para a gente falar mais claro. O idoso precisa de força. Qual é o problema do idoso? Sentar e levantar. Sempre disse isso. É pegar a feira e ter força para levar. Autonomia. Então, a lâmpadazinha prendedora é o quê? Poxa, a Aquative tinha o quê? Piscina. Né? Tinha uma piscina de 20, 2 piscinas menores, e minha mãe, Eduardo, morava em cima. Do lado esquerdo, tinha sido comprado já outro terreno, foi na hora que a gente deu essa injeção, nessa grande, pum, meteu uma piscina semiolímpica. E na parte de cima foi feita a sala de ginástica. Cara, é semiolímpica, era 50 metros aquela piscina? Não, semiolímpica. A semiolímpica é 25 né? É. A gente tinha 25 por 12,5, aí tinha a piscina de 20 por 8, e tinha 2 piscinas menores, que eu não sei, acho que era 8 por 4 e a outra era 6 por 3,5, que eram as piscinas menores para os bebezinhos mesmo, de 6 meses até 2,5. Ficava, estou dizendo aqui porque na minha cabeça de frente está aqui, lado direito e lado esquerdo. E a gente morava em cima desse parque aquático de cá, onde tinha as piscinas de 20 e as menores. Esse outro lado foi feita a semiolímpica, que já tinha uma sala de ginástica em cima, e embaixo era um depósito gigante de coisa. E aí foi onde entrou essa história do, como eu disse, me estagiar. Por quê? Quando eu vi isso, eu cheguei em casa e disse, se a gente quiser continuar no mercado, a gente tem que investir em musculação. E aí, a minha musculação, nada a ver, porque a musculação vinha o quê? Marombeiro, vinha, né? Galera que... Era isso que se falava. Ninguém falava em 98 em atividade física e saúde. A gente tinha aqui a Jack Lafon, quem dava aula era o boy, porra. Todo mundo tá aqui, conhece o boy. Pedrinho estagiou com o boy. Não é desmerecendo o boy ou ninguém disse, mas no tempo o cara não tinha formação. O cara era totalmente empírico o conhecimento. Era instrutor mesmo, e não desmerecendo não, porque o cara tem o autoconhecimento. Não, e carregou bacana, gerações ali. Isso, né? E ensinou pra caramba, e não tem problema nisso, mas era isso. E, poxa, olha quanto evoluímos, quando você fala de 98 para 2024. Hoje é inconcebível você imaginar um professor de educação física dando aula sem conhecimento teórico. Primeiro que a sociedade não quer, a gente conquistou isso. Isso é muito bacana, mas não tinha. Então, naquele período era o quê? Era realmente o cara que tinha conhecimento empírico, técnico, malhava e ia dar aula. Então, poxa, era essa noção que o meu padrasto tinha. E a minha mãe, não, botar isso. Beleza, joguei a ideia, fiquei cozinhando aquilo e nada. Aí teve um episódio que uma filha dele chegou lá em casa, aí fez, papai, fulano de tal, não vou citar o nome aqui, que é uma pessoa conhecida, colega, era empresário da área. Fulano de tal disse que se você tiver interesse, ele arrenda o seu pedaço em cima para colocar a musculação. E meu padrasto era um cara que também tinha visão, chegou e fez. Quanto é que precisa para a gente botar a musculação? O que foi? Dizer, o que eu falei não valeu de porra nenhuma. Mas o que ela chegou fora teve peso. O cara falou que queria arrendar e foi tão... Ele disse, não, se alguém quer arrendar da área, esse negócio aqui é bom. É bom. Aí foi quando começou a dar valor à minha ideia. Bora lá, bora. E aí a gente começou a conversar. Quando foi em 2 de abril, mais ou menos 2, 3 de abril, de 2000, foi inaugurada a primeira parte de musculação. E aí eu comecei a estagiar. Aí entra o meu primeiro estagiário, que é a sua pergunta. Em março, eu me lembro que abriu, porque em março de 2000, eu tinha convidado o Dodô para estagiar lá na academia, na parte de natação. Estava precisando de estagiário e tal. E eu já batia papo com o Dodô, já era meu amigo. Dodô era antes do que eu na faculdade, mas ele tinha perdido matéria e estava lá pagando, eu batendo papo. E o Dodô era uma figuraça.
amigo e irmão, mas o tempo era uma figura, conhecendo, e ele falava muito, eu sou bom, né? Era Dodô, o bom. O bom, era o bom. O bom. Era uma figura. Aí eu cheguei e falei, Dodô, tô precisando de alguém para estagiar lá na natação. Você conhece alguém? Eu. O bom. Eu digo, beleza, vamos lá. Terminou o mês lá, ele cobriu lá as férias, estagiou, aí a gente inaugurando a musculação. Apertadinho, acanhadinho, exatamente de frente da semiolímpica, de baixo aí. Eu digo, pô, tô precisando de gente. Contratei para trabalhar, você tinha perguntado, o Cleuton, né? Por quê? O Cleuton tinha acabado de se formar, tinha sido monitor. Né? Tinha sido monitor nosso de anatomia, ele era monitor de anatomia e estava no 4º ano, se formando já, na verdade, estava terminando, porque como tinha essa história de greve, a galera se formava de um ano para o outro. Né? Não conseguia ser exatamente não fechava, ele tinha que se formar em 99. Acabava sendo mais de 4 anos, de 4 a 5 anos, 4 anos e meio a 5 anos. Normalmente era isso. Né? Então, ele estava se formando ali. Como a gente abriu em abril, aí eu tinha convidado ele como professor. Tinha outra professora nossa que já dava aula de ginástica, que era a Nicole. Aí a Nicole ficou também na musculação. Tinha a Meire, que está conosco até hoje, também dava aula de ginástica. E desceu para a musculação. Pouco tempo depois, acho que 2 meses, chegou o Jobs, também está conosco até hoje. E aí, primeiro estagiário, Dodô. Ou seja, lá da faculdade de amizade, eu tinha o Cleuton. Em 2 meses chegou o Jobs. O Cleuton, meu relacionamento foi devido a essa questão. Eu admirava ele, o cara sempre muito inteligente, novo, então tinha uma bagagem, do meu ponto de vista, bacana. E realmente, hoje é o que é, professor universitário, mestre de tantos e tantos profissionais que estão aí. O cara de uma cabeça maravilhosa. Além e de um coração também. Exato, uma pessoa massa demais. Coração lindo de se trabalhar. Foi o primeiro. Logo no outro mês, Dodô. Né? Aí, Dodô, alguém para musculação, Dodô? Eu. Digo, bom. Perfeitamente. Logo depois, precisando de alguém para ginástica? Eu também. O cara tava proativo era ali. E daí foi. Então, eu estagiava, Dodô estagiava, tinha o Cleuton como professor, Jobs como professor, Nicole e Meire davam aula de ginástica e também ficavam na musculação. Então, era muito pequenininho e começando, e a coisa foi engrenando, e eu precisando de pessoas para trabalhar. Então, respondendo, eu sempre entendi que para trabalhar eu tinha que ter pessoas que eu confiasse, entendeu? E, poxa, quem eu confio mais do que as pessoas que eu tenho amizade, que eu tenho admiração, primeiro como pessoa e depois como profissional. Então, eu sempre achei mais fácil. Se eu confio a minha amizade, a minha vida, a minha família é uma pessoa, como é que eu não vou confiar no meu trabalho? Pois é. Eu nunca consegui entender porque isso não pode... E tem algo que o Amândio, aproveitando que você está falando, porque eu concordo 100% nisso, tem uma coisa que o Amândio sempre me falava, e eu nunca esqueci e concordo. Ele dizia, não há bom profissional se não for boa pessoa, bom ser humano. Não tem como. O cara pode ser tecnicamente, mas se não é boa gente, não serve para nada. E isso é um fato, né? Então, assim, isso endossa o que você está falando. Pô, o cara é boa gente, tudo ele vai se tornar, porque ele vai se esforçar, vai ser grato, ele vai correr atrás, por você me deu oportunidade, eu não sei, vou aprender. Mas tem que ser boa gente, cara. A gente volta para aquele negocinho que eu disse no começo. Lembra do chá que eu falei? Se você for analisar, o que é o chá? Conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento se adquire. Habilidade você também consegue treinar. Mas a atitude, irmão... é da pessoa. Ou você nasce com ela, e quando a gente fala atitude, é a atitude, né, de você ser homem, de você ser decente. Homem no sentido da palavra que a gente conhece, de atitude. Não é homem a história dele, porque hoje tudo tem isso, né? Você não pode mais falar. Quando eu digo homem, eu me refiro a você ter uma atitude, entendeu? Decente, do que se espera, digna. Então, essa é a grande questão. Então, é como o professor Amândio falou, se o camarada já não tem atitude, se ele não é boa pessoa, esse cara não vai dar para trabalhar com você, porque em algum momento vai acontecer besteira. Então, eu sempre enxerguei isso, sempre foi o meu modo de pensar e até hoje é. Vem cá, se o cara serve para ser meu amigo, para frequentar a minha casa, eu abro as portas do que eu tenho mais sagrado na vida, que é a porta da casa da minha família. Como é que o cara não pode trabalhar comigo? Ué, por que não? Se ele realmente é meu amigo, ele vai entender que existe uma diferença. E eu posso lhe garantir que eu nunca perdi um amigo sequer por conta disso. E vários trabalharam comigo, que são meus amigos até hoje. Tá aí Pedro Ivo, João Ricardo, Daniel Felipe, Matheus, Jorginho, o Cleuton, Jobson,
Meire, Adriana. Nossa, eu posso citar. Isso é uma coisa que eu sempre falo, cara. Eu acho massa demais isso. Entendeu? Cara, eu acho demais. Um elenco, velho, eu nunca tive uma causa trabalhista. Ricardo, são 30 anos de Aquative. Eu comecei a administrar a Aquative efetivamente em 2005, 2006, mais ou menos, mas trabalhando lá desde 97, como eu falei, recepção, depois como estagiário, depois como professor, depois como coordenador, depois como gerente e depois finalizando hoje como proprietário. Mas durante todo esse período eu tive uma causa trabalhista que foi do professor Júnior. Hoje eu acho que tem uma academia por aí, alguma coisa, pessoa de dança, mas não vem assim, porque realmente foi um cara que direito dele, razão dele, não me interessa, mas assim, você tem uma empresa que a gente chegou a ter 88 funcionários dentro da Aquative, entre professores, serviço geral, recepção, manobrista e estagiários, certo? 30 anos de mercado, eu tive uma causa trabalhista. Sim, uma vez eu precisei fazer, acho que era um curso, e aí eu dava aula de STEP lá na Academia do Amand e falei para a esposa dele, Elisa, né, que administrava, que precisava, né, e havia essa dificuldade de gente para dar aula de ginástica na época, e eu já estava despontando no STEP, eu tinha me tornado uma certa referência, então era difícil alguém para substituir. Mas chegou um cara de fora, com vontade e tal, eu falei para ele, olha, ele quer ficar esses dias que eu estou dando aula, tem problema? Não tem. Então a turma ficou, né, com alguém para dar aula, beleza. E eu viajei. Quando eu voltei, cara, as minhas alunas vieram logo dizer, disse, olha, fulano chegou aqui e disse que agora vocês vão ter uma aula de STEP de verdade. Minhas alunas ficaram, obviamente, irritadas, porque as nossas alunas, vocês sabem, as suas também, criam um laço justamente pelo perfil dos professores que convivem com elas, né? Então, já era uma coisa mais humanizada, de família. Aí vieram me dizer, meu amigo, eu peguei esse camarada, chamei ele, eu disse, levei até a sala da Elisa, eu disse, olha, Elisa, esse rapaz aqui teve essa postura, então eu queria dar uma possibilidade a ele. Ele pode ficar no meu lugar se você entender que ele é melhor que eu. Caso não, você mesmo deixe que eu vou mostrar a ele qual é a saída. A Elisa disse, o seu lugar é esse, e lamentavelmente a postura desse rapaz não é adequada, inclusive para a maneira que a gente lida com as pessoas aqui. Então, você recebe essa aula, pode ir embora. Aí esse cara ficou chateado e tinha começado, aí eu acho que para a sua academia, não sei se estava dando aula, estagiário, não sei, eu acho que já era professor. E aí caiu na besteira de falar mal de mim para o nosso amigo Dodô. Rapaz, todo mundo ali, sempre daquela galera, sempre se gostou, aí Dodô disse, você veio falar para a pessoa errada. Se é para falar do Laje, que ele me chamava Ricardo Laje do Laje, você está falando para a pessoa errada. Nunca mais fale mal do Laje para a gente. Aqui é como irmão, todo mundo. A gente vem do mesmo lugar, tem a mesma batalha, e todo mundo se gosta. E nós nunca falamos mal do outro, então você destoa. E botou quente mesmo, e depois me avisou. Né? Então, assim, já mostrava o caráter do cara, mas para mostrar como era a galera, né? Como foi selecionado, né? Assim, eram pessoas que se protegiam, né? Que até se protegem, que se gostam, e alguns tiveram aqui. A gente chega onde você, né, perguntou, vamos continuar na linha de história, e como é que você faz essa questão de equipe? Então, assim, eu não tenho um modelo para passar para ninguém disso. Às vezes o que se aplica e o que você tem, eu não uso a palavra sucesso, mas... Poxa, se você consegue ter uma profissional como eu tenho, a Meire, que trabalha conosco de 1996 até hoje, né? Vamos combinar que... Né? Essa pessoa tem que prestar, né, meu amigo? Relação... E eu sempre digo, poxa, aí você fala... Primeira coisa, é respeito. Né? A gente lá se denomina família Aquative. E aí as pessoas, não é da boca para fora... Não é a gente tem um ditado assim. Tem gente que não leva a sério, né? acha que é meramente um rótulo, né? Um rótulo. Então, eu sempre digo, poxa, ex-aluno sim, ex-Aquative nunca. Isso é muito forte, porque eu encontro várias e várias pessoas, várias gerações, bisavô, avô, né, filho, só você neto, e a mãe conseguiram isso aqui, Marcelo. Todo mundo fala, a quantidade de carinho, de abraço que eu recebi quando Eduardo faleceu. Poxa, todo mundo, velho, encontra na rua até hoje, né? Eu vou... Aí, por quê? Os professores, né, os profissionais, todo mundo vai lá na academia, velho. Eu tenho pessoas aqui, quando a gente mudou de endereço, né, depois a gente pode falar disso, a questão de né, você fazer mudança, setorizar, segmento, linha, que aí é outro
do papo, mas seguindo nessa linha de você montar a equipe, esse é o primeiro ponto, né? Você chegar, eu sempre pensei desse jeito, que eu tinha que ter pessoas amigas que eu pudesse confiar para trabalhar comigo. Então, esse era o modelo de escolha. Segundo modelo de escolha é ver se a pessoa realmente dava para aquela função que eu queria. Porque uma coisa era ser amigo, agora uma coisa é a pessoa ser amiga, coisa é você confiar nela, outra coisa é ela ter aquilo que a gente falou, conhecimento e habilidade, porque a atitude já tem. Então, eu começo pelo contrário, né? A galera começa com conhecimento, habilidade e atitude. Eu vou para a atitude primeiro. Então, para mim, primeiro vem o A de atitude, depois vem o conhecimento. Se ele tiver o conhecimento, eu consigo treinar a habilidade dele. E aí vem aquela história. O que é que acontece? Eu comecei a ir para isso a partir de 2001, e aí comecei a me especializar. Comecei a ver, poxa, o que é que eu preciso... Explica para a galera. É isso para o pessoal poder entender, para ver o quão você pode entregar hoje aqui para a galera. O que é a ISA? Tá, ISA, no caso, a gente tinha Fitness Brasil ISA. A ISA é uma instituição internacional que roga, né, vem dos Estados Unidos e roga com os maiores cursos de fitness e wellness, né, que é o bem-estar hoje tão falado. A gente já falava nisso lá fora em 99 e 2000. O Brasil, como a gente tinha conversado aqui, em 98 ainda estava muito longe de enxergar isso. Mas tinha um cara chamado Valdir. Ele faleceu esse ano faleceu também, né? Ano passado, foi esse ano. Foi esse ano. Eu estou tentando me lembrar o sobrenome dele, também, agora me fugiu. Foi esse ano. O rosto dele está aqui na minha frente, mas, enfim. Faleceu esse ano. Valdir, daqui a pouco eu me lembro o sobrenome dele. E esse cara trouxe a ISA para cá, através da empresa dele, que era Fitness Brasil. Vai falando que eu vou pegar o nome dele aqui. Ele criou a Fitness Brasil ISA, né? E ela começou em 99 como sendo a maior feira de fitness e wellness, né, e bem-estar da América Latina, e se mantém até hoje. Aí eu frequentei essa feira, né? Tive o prazer de ir lá, sempre ver o que tinha de mais novo, tanto em termos de gestão, como de equipamento, como, né, gestão de pessoas. E vai falando que eu estou procurando. De 2001 até acho que 2017 foi o último ano que eu fui à ISA para assistir curso. Depois eu fui mais 2001 a 2017. Foi. E uma das coisas que a gente viu de cara era isso, como você trabalhar com as pessoas, como você fazer o treinamento, como você direcionar a equipe. E aí vem, poxa, essa pessoa era amiga, essa pessoa tem a habilidade, tem a atitude, tem. Então vamos para a habilidade. E aí eu fui tentar adquirir esse conhecimento dentro da ISA, através dos cursos, através dos direcionamentos, e a gente ia moldando para ver se a pessoa dava para aquilo que a gente necessitava. Mas o critério principal sempre foi, primeiro, a questão de ser um ser humano, sempre uma pessoa boa, né? Ser uma pessoa boa, uma pessoa que eu podia confiar. E aí vinha essa linha tênue de você conseguir administrar a amizade e você administrar, né, o trabalho ali, não misturar. Porque, como eu falei, muitas das pessoas, Pedro Ivo, que trabalha comigo até hoje, é meu amigo pessoal, um dos meus melhores Pedro amigos. já está há quantos anos lá? Mais de 20, com certeza, né? O Pedrinho, ele entrou um pouco depois, porque o Pedrinho já trabalhava aqui em cima, na Jaclafone. Trabalhou comigo na AP. Trabalhou na Corpore, né? Jaclafone, Corpore, AP e Aquative. Eu acho e que aí o Pedro, ele ficou muito tempo aqui na região da Gruta. Isso. Aqui de cima. Então, ele teve um pouco de resistência a descer, porque ele criou a clientela dele toda aqui em cima. É essa questão da mudança. Aí o Pedrinho demorou um pouquinho para ir trabalhar conosco. Convidei muito, fez muito trabalho. Mas aí o Pedrinho, acho que foi trabalhar com a gente, eu não vou saber precisar, velho. Quem trabalhou comigo também foi Ionildo. Cara, Ionildo, que trabalhou na habeas corpus também, né? Pô, trabalhou mestre comigo. Adiel. Trabalhou um tempão, Adiel, pô, figuraça. Então, assim, sempre... não tô achando não, mas depois eu acho. E aí, para mim era o principal, e ver se essas pessoas cabiam dentro disso aí. Uma vez feito isso, o critério foi o mesmo. Então, eu consegui direcionar a equipe nesse sentido, toda a parte de musculação, e aí tinha, obviamente, a parte aquática. Eu falo muito da musculação porque a minha primeira experiência de coordenação foi dentro da musculação. Como eu falei, a gente começou em 2000, eu comecei como estagiário, me formei em 2010, fui para professor. Em 2004, a gente implantou um sistema que eu vi lá na ISA, que era o quê? Coordenação de setores. Então, eu comecei a setorizar a academia, e aí eu tinha os setores e um coordenador para cada horário. Aí a gente veio com uma mudança grande, que era você ter um radiocomunicador
e você setorizar. Cada professor ficava em um setor. Pegava a academia, fiz um quadrante, e aí tinha setor 1, setor 2, setor 3, setor 4, setor 5. E cada professor ficava direcionado. E aí a gente pegou e fazia uma contagem da quantidade de alunos que a gente tinha. E, pô, eu tinha um professor para cada 5 alunos. O critério, os caras trabalham 1 para 8, 1 para 10. A gente criou isso aí e dizia, não, vamos lá. Foi dar uma olhada, o cara que dizia literatura, o que é que você tinha como um bom atendimento, então o cara considerava um bom atendimento. No período, dentro do Brasil, tinha acho que foi o Ricardo. Cara, tô ficando velho, para lembrar o nome dessa galera toda é complicado. Que fazia consultoria? Consultoria. Ricardo... Eu lembro que você trouxe ele. O Acelo um tempo. Não, o Ricardo já trouxe, esse Ricardo que você está falando, Ricardo Santa Cruz. Esse já veio bem depois, eu trouxe ele aqui para Maceió depois. Mas esse foi um curso que eu fiz lá, não me lembro se foi um Ocelo, e tem esse outro Ricardo, que eu não estou me lembrando o nome dele. Mas o cara fazia um critério que era o seguinte, era uma pessoa, um professor para cada 8 alunos. Por quê? Ele dizia que tinha um aluno que já sabia treinar, tinha um cara que já fazia o treino dele e tinha aquele que era iniciante. Então, se você tivesse um aluno, um professor para cada 8 alunos, você tinha um bom nível de atendimento dentro da sala. Então, eu peguei, mapeei o meu horário, os meus horários de pico, e eu comecei a colocar a quantidade de professores, levando em consideração isso. Só que eu levava em consideração 1 para 5. Então, eu pegava ali, se eu tinha 20 alunos, naquele horário de média, eu ia ter 4 profissionais, certo? E aí, tipo, eu tinha, vamos dizer, 2 professores e 2 estagiários. Para cada professor, eu tinha um estagiário. Né? Eu nunca tinha, tipo, um professor para 2 estagiários, não. Era 1 para 1. Para 1. E aí a gente colocava ali. Né? E quando a gente fazia essa questão da coordenação, aí eu tinha um professor que era responsável por aquele horário, era o coordenador de horário, e esse coordenador era responsável pela setorização. Então a gente tentou fazer, imagina, um restaurante que você vai, que você tem setores. Aí você vê que o garçom só atende ali, o outro só atende aqui naquele setor, o outro no outro setor. Né? Você vai lá até ver, avisa, mas quem tira o pedido é o cara. Certo. Então foi um sistema de organizar e que funcionou bacana. A gente tinha um radinho, e aí você comunicava, pedia ali, foi bem legal. Foi quando começou a implantar sistema também de treino informatizado, né? Que a fichinha era manual, isso é do tempinho da Claro, fichinha, a catraca também é uma coisa que começou a chegar, né? Fichinha manual e tal, então eu já tinha catraca, foi uma das coisas que eu trouxe da Fitness Brasil, foi isso. A gente foi uma das primeiras academias também a botar esse sistema de catraca, no tempo era com cartãozinho. Isso. Você ainda monetizava o cartão, porque você cobrava e ganhava a grana do cartão também. Então, tu vendia um cartãozinho. De acesso, ele virava um chaveirinho para muita gente. Aí você tinha o chaveiro e tinha o cartãozinho. Dava os dois. E aí, a gente fazia o quê? Com isso, eu conseguia ter números fiéis da quantidade de clientes que a gente tinha no horário. A partir daí que a gente começou a criar essa quantidade de pessoas que a gente tem em cada horário para poder direcionar os professores. E aí, melhorava o sistema de gestão. Né? Isso aí foi um sistema até de Recife, que era o Boys no tempo, que era o Pierre. Muita gente aqui, muitos colegas tiveram o sistema dele. E aí era uma coisa inovadora no tempo, e a gente criou esse sistema e, funcionou muito legal. Aí entra o quê? Essa questão. A galera começou a replicar, porque a gente começou a fazer o quê? Uma das coisas que a gente foi pioneiro também foi trabalhar com curso preparatório para estagiário. Né? Até então... Então a questão é a seguinte, hoje em dia a galera até recruta, mas não treina. Essa é uma constatação e é por isso que eu observo uma rotatividade tão grande. O cara joga a culpa na galera. Pô, bicho, mas você treinou, você sentou, você se importou. E eu nunca vi, além de você, na Aquative, dar treinamento específico. Acontecia no Amande, mas o Amande, porque o Amande estava dentro o tempo inteiro, ele chamava aqui, cara, aquele jeito dele, seu puto, uma merda que tu tá fazendo, vem cá, pô, olha ali aquele jeito dele, e o cara aprendia fácil, tal, entendia tudo. Mas eu lembro que você tinha uma galera que ia, de pessoas interessadas nas vagas que você abria, você fazia um curso e algumas pessoas acabavam ficando. Ou seja, você treinava a galera, e isso não acontece. Então não dá para cobrar resultado também da galera se você não simplesmente chama, vem, e o cara... Eu tinha uma coisa muito intuitiva, mas é como eu lhe disse, a gente pegava, fazia o treinamento, então eu consegui fazer isso que depois que eu coloquei as pessoas certas no lugar certo. Então, eu identificava as pessoas, como eu disse, os amigos, obviamente, porque eu sempre achei, ainda acho, que se o cara tem a
condição de entrar na minha vida, dentro da minha família. Ele vai se esforçar para ser uma pessoa boa ali, como trabalhador. Mas ele tinha o quê? Que atender o requisito. Então, a empresa tinha um requisito. Então, a partir desse momento, eu criei um organograma. E aí, óbvio, eu tinha um organograma que ele foi criado, onde eu tinha aqui o coordenador geral, tinha o coordenador, tinha os coordenadores de horário, tinha os professores, tinha os estagiários. Me define para o pessoal entender melhor. Ele perguntar isso, coordenador geral e gerente, seria a mesma coisa? Tá. Pedagógico, tudo, é? Exatamente. Gerente... Isso aí é um organograma pedagógico. Gerente é quando você tem, no caso lá, né, no nosso organograma, eu estava na função de gerência, vamos dizer Pronto, assim. É isso que eu queria entender. Então, a função de gerência, eu fazia todo o direcionamento da parte administrativa, sim. certo? E financeira. Aí você engloba aqui. A partir daí, eu fui um tempo coordenador geral, depois eu passei isso para o Pedro Ivo. Então, quando você está como coordenador geral, qual seria a função? Eu coordenava tanto a parte de musculação, como a parte aquática. A gente lá tinha essa diferenciação, porque realmente era muito diferente. Eu tinha um setor que era completamente aquático, dentro da Aquative, onde você tinha 4 piscinas para administrar, a gente chegou a trabalhar com mais de 1.200 alunos só de parte aquática, certo? E a gente tinha a parte de musculação e ginástica. Então, eu tinha um coordenador geral que linkava isso, e dentro do organograma eu tinha o coordenador da parte aquática, o coordenador da musculação. Aí, descendo aqui da musculação, eu ia ter os coordenadores de horário, e eu tinha os professores e os estagiários. Certo. Saindo aqui do coordenador geral, eu tinha o coordenador de ginástica. Certo. O Dodô foi coordenador de ginástica, não foi? O Dodô foi meu coordenador de ginástica a vida toda. Né? Até falecer, ele era coordenador de ginástica, o Pedrinho estava aqui, coordenador geral. Certo? E aí o Dodô depois começou a acumular também como coordenador de musculação. Aí já foi uma outra fase. Mas nesse modelo de organograma, a gente estava trabalhando isso aqui. Nesse período eu era coordenador geral. O Pedrinho ainda não tinha ido trabalhar com a gente. Então fazia a coordenação geral, o Jobson estava como coordenador da musculação, o Dodô como coordenador da ginástica. E aí eu tinha a Flávia como coordenadora da parte aquática. Entendi. Certo? Então, esse é o organograma. Então, a partir do momento que eu deixei isso redondo, aí as pessoas, os professores, os coordenadores, tinham autonomia para começar a fazer. Então, como é que começou a funcionar? A gente começou e criou o curso de estágio. Sabe que a universidade, ela tem uma disciplina que todo mundo chama de estágio obrigatório. O nome não é estágio obrigatório, obviamente, mas é como todo mundo chama, né? Estágio supervisionado. Não sei se mudou o nome da disciplina. Eu acho que era... Mas basicamente é isso. Estágio supervisionado é o quê? Você tem, durante aquele período, que estagiar nas várias áreas. Então, o que é que a gente fez? A galera chegava muito verde. Você pega um cara para estagiar, um aluno, você vai estagiar a partir do 5º período, ou seja, 2 anos e meio de faculdade. Então, tem uma vivência muito básica daquilo. No meu caso, era musculação e natação. O que era que eu fazia? Pegava, criei um curso, que era uma coisa inovadora, ninguém tinha, onde a gente dava aula prática e aula teórica. Aí eu tinha o Cleuto, tinha o Edson, tinha o Adriano, os meninos montaram o conteúdo programático. Então, velho, isso virou uma febre, todo mundo queria ir. Por quê? Você tinha conhecimento, você tinha aula prática com uma galera, entendeu? Massa. A gente tinha uma equipe que começou a virar referência em termos de atendimento. Então, a gente trabalhava, sempre direcionou muito o nosso trabalho para a saúde. Outra coisa que a gente pode conversar mais para frente sobre questão de segmento. Então, assim, a Aquative, a gente sempre buscou muito, eu sempre entendi que quando você trabalha com saúde, você é duradouro. Quando você trabalha com estética, é uma coisa cíclico que vai demais, e vem. Então, isso para mim sempre foi muito claro. Como eu relatei, desde que eu entrei na faculdade, atividade física e saúde. Então, se você vende algo que é saúde, saúde já diz o nome. Aqui você está saúde. Saúde é primeiro lugar. Né? Qualquer coisa, saúde é primeiro lugar. O resto é supérfluo. Então, se tu vende estética é supérfluo. Agora, se tu entrega saúde, o cara para ter uma boa saúde, ele vai trabalhar a estética dele também. Então, você consegue entregar as duas coisas, mas a saúde está aqui. Então, a gente sempre começava o quê? Me preocupava, o cara chegava lá, não sabia nada. Você ia conversar com o cara, não sabia. A gente começou a ter muita faculdade, né? Quando a gente iniciou, você só tinha o FAO, e daqui a pouco começou a ter 1, 2, 3, e aí a coisa ficou mais rasa. Então, vamos fazer o curso. E, pô, foi uma sacada maravilhosa, porque a gente entregava para o cara 3 meses, onde o cara tinha que ter carga horária, o cara tinha que cumprir horário, o cara tinha aula teórica. Então, às vezes eu tinha 30
estagiários dentro da academia. Os caras aprendendo, olhando, tá? A gente fazia uma seleção e abria 4 vagas das bolsas. Então, pô, imagina, a galera disputando para estagiar lá com a CICA. Eu achava sensacional. E eu sempre digo, poxa, já entrando no assunto de recrutamento e de equipe, que hoje é uma coisa que a gente discute muito, eu ouço muitos gestores reclamando das equipes, mas eu não vejo um esforço por parte do gestor ou o entendimento dele, ele ser uma pessoa preparada para gerir pessoas, para treinar pessoas. Normalmente, a galera tem capital e tal, e investe, mas, pô, você tem que treinar a sua equipe. Você não pode cobrar ela o que você não deu, o que você não tem uma diretriz. Primeiro, você não tem um alinhamento cultural. A nossa cultura é essa. Você já começa no recrutamento, diz assim, essa pessoa tem a ver com a minha cultura? Se não tem, não dá. Já ali você descarta. Só que o critério muito utilizado, você sabe disso, era um viés técnico. Aí depois você demitia a pessoa, isso hoje representa 85% em média, por comportamento. Então você está errado, pô. Você tem que começar pelo comportamento, porque raramente você demite uma pessoa por questões técnicas. Normalmente é por falta de atitude, ou por uma atitude indesejada e tal. Então, o cara não tem esse conhecimento ou esse feeling para perceber se aquela pessoa é uma boa pessoa, traz a pessoa, não, mas tecnicamente falam que ela é boa, aí às vezes o cara, por ser muito técnico, é arrogante, a gente sabe disso, essa galera mais jovem, poxa, a gente tem visto péssimos exemplos, infelizmente, e aí você fica com uma equipe que roda, não cria uma relação com a sua cultura, com a sua empresa, por consequência também não cria com o seu cliente, que não cria com a sua empresa, é aquela loucura. E a Aquative, com esse treinamento, para mim é uma referência realmente pioneira por isso, porque hoje eu sempre digo às pessoas, treine sua equipe. Se você é gestor, contrate alguém que treine, mas se você pegou aquela pessoa, você vai treinar, você tem a responsabilidade de dar a ela aquilo que você precisa para entregar ao seu cliente. Você não pode cobrar se você não deu, não adianta. Tem gente que chama assim, pô, quer trabalhar comigo? Essa aí é a pergunta, quer trabalhar comigo? Está quase implorando e não dá. Então, eu entendo, particularmente a minha visão, como você sabe, eu já acabei sendo gestor, me tornei gestor, não foi nem por minha vontade, fui convidado por um rapaz que eu dei aula, depois ele quis ficar sozinho, aí eu tive que ser gestor sozinho, não foi uma boa experiência, porque eu gosto de lidar com pessoas, com equipes e não com administração, por isso que eu te fiz a pergunta de gerente e tal. Mas o fato é que hoje eu sinto que material humano é muito difícil, mas também tem muito culpa do gestor, que seleciona mal, o viés de contratação não é o adequado e ele também não treina. Ele tem que abrir mão do lazer dele, tem que abrir mão do tempo para estar ali dizendo, olha, assim, até que o negócio ande por si só, e não quer. Então, essa é a minha opinião. O que é que você fala sobre isso hoje em dia? Hoje em dia, é como eu digo, se você relatar, isso nunca mudou. Né? Se a gente pegar de lá para cá, continua sendo a mesma coisa que você disse. Você precisa ser muito claro. Você usou a palavra aí, cultura, a cultura da empresa. Certo? Qual é a cultura da empresa? O cara entra, você não explica qual é a cultura, não conta a história, o cara não sabe o que vai fazer. Então, primeiro ponto, a gente criou dentro da academia o quê? O que todo mundo sabe, você tem missão. Né? O que é a missão? Você tem que mostrar para o teu cliente qual é a tua missão. O que é que você faz, o que é que aquilo representa. Então, foi uma das coisas que a gente trouxe um consultor externo, e vamos lá, vamos criar a missão da Aquative. Então, qual é a missão da Aquative? Proporcionar saúde, bem-estar e felicidade à população alagoana. Bom, saúde, felicidade, lógico. Você tem que proporcionar saúde, bem-estar e felicidade. Então, o que é felicidade? Um cara que tem saúde, que tem bem-estar, que ele está de bem com a família, com ele está muito mais propenso a ser feliz. Então, o cara é feliz se você chegar atrasado para atender ele vai estar feliz. Tu trabalha lá na tua academia, tu tem que abrir a porta às 5 da manhã. Se tu chegar lá às 5h05, aquele senhor de 70, 75 anos que está lá desde as 4h30, só falta derrubar a parede da tua academia alongando, ele vai estar feliz se tu chegar lá às 5. Então, quando eu pego o meu profissional e mostro para ele isso, fazendo a seleção, diz, olha, tu tem que deixar o teu aluno feliz. A nossa missão aqui na família Aquative é proporcionar para ele saúde e bem-estar. Para você proporcionar saúde, você tem que estar preparado, você tem que ter estudado, você tem que ter conhecimento, entendeu? Você tem que entender o que é que você vai entregar para o seu aluno. Esse é o primeiro ponto. Se você vai entregar bem-estar, você tem que estar bem consigo mesmo, você tem que ter que sair de casa bem, feliz, para conseguir entregar para o cara um bem-estar. Como é que eu vou trabalhar com o ser humano e eu não estou bem comigo mesmo? Não vou conseguir entregar para ele isso aí. Se eu não tenho pontualidade, se eu não... Tá entendendo? Então, é o que você acabou de falar. Isso nunca mudou. A gente volta para o começo. Achei,
a pessoa certa, confio na pessoa, coloquei a pessoa no local que ela tem que estar. Então, eu tenho que entender, primeiro, eu tenho que criar o organograma da minha empresa. Eu criei. Eu contratei as pessoas com a atitude correta, massa. Então, eu treinei ela e dei para ela o conhecimento necessário para ela estar no lugar certo. Aí ela vai começar a fazer o que você disse. Eu não vou ter mais que estar aqui tão maluco. Ela vai fazer a seleção. Então, a gente tem que ter, para resumir, o que você chama de métodos. Você tem que ter métodos, metodologia para a tua empresa. Você tem que saber o que é que você vai acompanhar. Não é nem método, a palavra correta é processo. Processo, né, hoje em dia. Tá? É processo, mas são processos. Então, poxa, você vai pegar e vai criar processos. Se você cria os processos adequados, com as pessoas corretas ali, acabou, irmão. Você não vai você não tem o que fazer. Você colocou a pessoa certa, tá? Você criou os processos. Mas você tem que mostrar a pessoa qual é o processo. E aí, a gente vem para a mesma coisa. Eu vou mostrar a ela qual é a minha cultura, tá ali, minha missão, o que é que eu espero de você. É isso. E aí, eu dei tudo para ela. Aí, agora, ela vai ter que me dar tudo. Aí entra todo o processo. Se ela seguir o processo, aí você tem que fazer o quê? Eu sempre digo que o bom gestor, ele não aparece. O gestor que ele está aparecendo tem alguma coisa errada. O bom gestor é igual o juiz de futebol. Ele não tem que aparecer. Ele não tem que fazer nada, é só o trabalho dele ali quietinho. Um bom juiz, ele não aparece. Se ele aparecer, tem alguma coisa errada. Então, o gestor é a mesma coisa. O sucesso é da equipe. O gestor está ali para levar a pancada, para abraçar, para direcionar. Aí você entende que o cara é um bom gestor. Então, fulano chega, poxa, o professor é maravilhoso, é bacana, a academia está ruim aqui. Ele vai lá, repara, ajeita, direciona. Então, é assim que funciona a gestão. Aí você, gestão de pessoas, é por isso que eu digo, nunca mudou. Só a gente hoje tem mais clareza, hoje você tem mais informação. Aí você consegue entender o cara que estava errado. Mas ainda é difícil colocar em prática, não é fácil. Eu estou falando aqui, mas para botar em prática, é por isso que eu disse, não existe uma fórmula concreta. Você tem sim script, você tem um monte de coisa, mas na hora de executar... Efetivamente é difícil. É mais complicado. Então, poxa, por que deu certo? Porque eu tenho pessoas que há tanto tempo. Basicamente por isso. E aí vem para o principal, relação humana. Eu nunca perdi a relação humana. Eu nunca deixei de conversar, eu nunca deixei de interagir, eu nunca deixei de procurar saber o que é que o cara está sentindo. Eu conheço o cara, sei se ele está ali fudido, eu vou lá e converso com ele, o que é que está acontecendo. Você concorda que uma equipe, né, a galera chama muito time hoje, né? Um time que ele é bem tratado no sentido amplo da palavra, em uma estrutura boa para ele, momentos de descanso que a gente sabe que às vezes o cara trabalha muito, vai para outro lugar e tal, na atenção do gestor, ele vai acabar entregando mais do que uma pessoa que tem essa distância ou que não tem uma estrutura assim, porque às vezes sobra para o colaborador um pedacinho de nada, de lugar para ele ficar ali, e o cara, pô, como é que eu vou tratar o seu cliente bem se eu não estou bem, como você havia falado? O negócio é amplo, desde a questão estrutural, a questão de remuneração, que é um acordo feito lá na frente, ou seja, o cara também não pode estar lá reclamando porque ele entrou sabendo como era, e a questão de relacionamento. Se não for isso, você não concorda que vai dar errado? Tem que ser assim, né? Vai, cara, se você pega os caras de maior sucesso, pô, pega Abílio Diniz aí, tá? No tempo do Pão de Açúcar. O que é que o Abílio Diniz criou? Ele enxergou, entendeu, que se o funcionário dele tivesse uma melhor qualidade de vida, ele ia produzir mais e ele ia ter... Então, vamos trazer para a prática aqui. O que é que tu enxerga com qualidade de vida para uma equipe na academia? Vou falar da minha experiência. Vamos lá. A gente trabalhava... Primeiro ponto. Eu acho que um professor de educação física não tem como estar mais do que 4 horas seguidas dentro de uma sala de musculação. Concordo. Experiência própria. Eu dei aula... Você fica cansado, você perde a atenção, ponto. Então, primeiro, não existe... Porque normalmente trabalha em 2 lugares, pelo menos. Não, e assim, vamos lá, pô. Você acordou às 5 da manhã. O ser humano consegue ficar 4 horas direto, pô. Você está lidando com gente, ouvindo pessoas, atendendo. Não rola. Então, eu nunca gostei, nunca deixei isso. 4 horas. Não, dá para dar 6 seguidas, não. A minha academia era 3, depois 3. O professor ficava puto, por quê? Porque ele queria correr o horário, Velho, não dá, você não vai render. Ponto final. Então, são 4 horas seguidas. Mais do que isso é complicado. O cara não rende. Por mais, eu consigo. A minha experiência, eu não vi ninguém que conseguisse passar mais do que 4 horas e tá em performance bem, boa também. Tá com a performance boa topada. Não vai. Entendeu? Não rola.
Segundo ponto, como você disse, estrutura. Você tem que ter estrutura física? Tem. Você tem que ter lugar para o cara descansar? Tem. Você não consegue agregar todo mundo. Então, tipo, na unidade antiga, a gente criou uma salinha, botou ar-condicionado, tinha um lugarzinho para você descansar, tá? Mas, pô, eu tinha muita gente. E às vezes não dava para ficar todo mundo lá. Aí um ia para aqui, outro para aqui. Mas era uma deficiência. Era um negócio que eu olhava, porra, precisa estar melhor. A gente ia, entendeu? De maneira gradativa, colocar. Hoje a minha equipe é muito menor, mas o espaço é menor. Então também não tem um espaço adequado da maneira que eu gostaria. De botar, tem um lugarzinho lá para o cara aí, tem geladeira, tem um micro-ondas, tem um cantinho lá para o cara, mesinha, cadeira. Por quê? O cara precisa daquele horário de descanso. Entendeu? Só que hoje, o que é que eu fiz? Eu não tenho mais professor que entra e sai. Tipo, o cara trabalhou de 5 da manhã até às 8, aí vai dar 1 hora de intervalo e volta. Eu não tenho mais. Hoje meus professores trabalham 3 horas ou 4. Encerrou o turno dele. Então ele vai fazer outra coisa, entendeu? Então eu não tenho mais que ter aquele espaço físico para que ele descanse. Certo. Na outra unidade não, eu tinha esse tipo de horário. Então, porque havia uma necessidade real. Exatamente, então eu precisava que o cara tivesse um espaço. Eu fui buscar um espaço com ar-condicionado, com tudo, para que ele pudesse ter um momento dele de descanso. E o outro ponto é, como você falou, é relacionamento, é você entender o que é que o cara está passando. Então você precisa conversar com o teu colaborador, entendeu? Com o teu parceiro lá, porque senão vai dar errado, velho. Se o cara não está bem, não está bem com ele mesmo, não está satisfeito, é uma via de mão dupla. Eu sempre digo, é um contrato, entendeu? Como um casamento, como uma amizade, como é ali o trabalho. Se o cara chega para você, ele não está satisfeito com o salário, ele não está satisfeito com o horário, ele não está satisfeito, como é que vai dar certo isso? Aí você tem que sentar com o camarada e perceber, pô, se você é gestor e não percebe que o cara não está bem, tem alguma coisa errada. Ou você não está tempo suficiente dentro do seu negócio, dentro da sua função, ou você não serve para ser gestor, porque o gestor de pessoas tem que perceber as pessoas. Como você falou no começo, é um feeling. Eu olho para as pessoas e vejo. Eu consigo sentir se o cara vai dar. Exato. Se o cara vai dar para aquele, se não vai. Como é que você faz? Sei lá, velho. Eu olho aquilo ali. Como é que você eu digo, porra, o de Chicó, só sei que foi assim. Vai dar para o negócio, não vai. Eu vejo, eu olho. Pô, cara, não tem futuro, velho. Também isso aqui não vai dar certo. Eu digo muito pro Pedrinho. Vai contratar esse Pedro, velho. Às vezes ele contrata, eu não participo mais de processo seletivo, de recrutamento, nada. Quem faz é ele. Às vezes eu chego e tá fulano, ele me apresenta, aí vai sair tal, vai entrar fulano, beleza. Às vezes eu chego, aí vou malhar, aí termino, olho, me apresento e tal. Depois, né, que eu faço ali a sessão, esse cara não tem nada a ver com a família da gente aqui. Esse Pedrinho, velho. Não, mas, velho, tô lhe dizendo, tem nada a ver. Beleza, passa um mês, 2, pô, o cara não rolou. Pois é verdade. Aí é uma questão muito, sabe, de feeling. Aí, óbvio, você vai com a experiência, pô. O cara, é telepatia. Não, irmão, são 20 e poucos anos que você faz isso. Então, poxa, tu sabe quando o cara vai direcionar aquilo, quando o cara está atendendo bem, quando o cara não está atendendo bem. Então, por isso que eu digo, o cara que é gestor, se ele estiver dentro ali 2, 3 horas por dia, se ele analisar o pessoal dele, ele vai saber se o funcionário dele está bem ou não está. Se o cara tá legal ou não tá. Então é sua obrigação, pô, chegar no cara e procurar saber, irmão, tá acontecendo alguma coisa, tô sentindo que você não tá legal, que você não tá, entendeu, bem. E aí o cara vai se abrir com você, pá, não, é isso, é aquilo, outro, e você vai ter a possibilidade de dizer se dá ou não para conseguir o que ele quer. E aí são N possibilidades. E aí de uma questão só de uma conversa mesmo, às vezes o cara não tá legal em casa, o filho não tá legal, o cara tá precisando mudar um horário porque, entendeu, mudou alguma coisa na vida dele. A gente hoje trabalha muito questão de personal, de tudo. Às vezes o cara tá ali com 2 personagens que encaixa naquele horário, ele quer mudar. Pô, aconteceu comigo, professor novinho e agoniado, porque pegar personal e tal. Eu disse, irmão, o que é que tá havendo? Não, porque eu tenho aqui 2 personagens, o cara vai me pagar 70 pau a hora e aí eu vou e aqui eu... Disse, tá, diga uma coisa. Você tem quanto tempo de profissão? Ah, não, tô com 1 ano e meio de formado. Mas é isso que você quer. Assim, você quer deixar aqui a musculação, porque qual é a vantagem da musculação para o professor? É um caminho de entrada, ele apresenta o trabalho dele, ele aprende, ele vai adquirir experiência, ele adquire conhecimento, né? Ele faz uma série de network ali, de amizades, aí dali ele vai conseguir progredir só. É óbvio que o caminho natural hoje é que o cara vá buscar o personal, vá buscar a consultoria, porque ele quer crescer. E a academia, aquilo que eu tinha conversado com você, é pouco para
o cara que vai receber e é muito para quem vai pagar. E esse é o fato, quando você coloca a pontinha do lápis que você faz, para você pagar tipo R$70 de hora-aula para um professor, a academia não consegue, é matemática, é simples. Você pega lá o aluguel do cara, você pega a conta de energia, você pega imposto, folha de pagamento, não fecha. Então é óbvio, é por isso que existe o serviço personalizado. Mas aí o profissional tem que ser honesto com o proprietário e dizer, olha, não dá mais para mim, eu não quero. E você tem que ter o feeling, meu irmão, de chegar que é gestor, enxergar que o cara não está na função mais dele ali, que não dá. Então eu sempre mostro isso, eu disse, olha, você tem muito a ganhar. Quando eu vejo que o cara já atingiu o patamar dele, que ele não tem mais condições, entendeu, de tal, não está mais satisfeito, e eu não vou conseguir extrair mais nada, entregar ali para ele o que ele precisa, está na hora dele ir embora. Aí você chega para ele e diz, irmão, realmente, eu acho que é hora de você, entendeu, alçar voo. É assim que funciona. Então eu tenho um cara, o Luiz está há 8 anos, puta de um profissional, um menino, aí a gente botou ele para dar aula de ginástica, nem ele sabia que tinha potencial, eu pensei, o Luiz dá para dar, aí conversei com ele, alavancou o nosso horário da noite, a gente fez um processo de mudança, né, completou 2 anos agora que a gente começou a nova Aquative, né, porque era Aquative Academia, hoje somos Aquative Saúde e Bem-Estar, é um novo, né, processo, desde de questão de CNPJ, de proprietário e, né, questão realmente de entrega de trabalho, são processos bem diferentes da Aquative Academia que a gente tinha na Bidon Rochelas, para que a gente tenha os Eu apresentei errado, era a Aquative Academia, agora a Aquative Saúde e Bem-Estar. Não, mas não... Feita a correção, é justo. Mas é uma questão que não muda, entendeu? Tudo isso que a gente vem conversando. É mais uma questão de como é que eu posso dizer, jurídica, vamos dizer, do que a gente vem direcionando. Porque as pessoas, os profissionais, são os mesmos, migraram, a gente fez outros processos, mas o que se direciona lá dentro é isso. Não se mudou o conceito ou o preceito, o que se mudou foi o nicho. Né? A gente entendeu que se eu não se a Aquative não se posicionasse de maneira diferente... Eu vou te dizer uma coisa, você falando de nicho, que eu vou entrar agora nos assuntos mais espinhosos aí, com você não tenho medo de conversar. Mas veja só, em relação a nicho, eu desconheço as academias que não se apresentam como prestadores de um serviço que promovem saúde. Agora, eu conheço poucas que promovem saúde. Todas dizem que promovem saúde, porém poucas promovem saúde. No geral, a estética tem sido muito forte, não porque o público maior de estética, na minha ótica, é o público mais barulhento, na verdade. Porque a maioria quer saúde de fato. Só que, assim, as propagandas, as ações comerciais são muito no estético, né? Tanto que você percebe isso. E eu já dizia, depois da pandemia, durante a pandemia, eu dizia às pessoas, né? Porque eu estava gerenciando a academia, eu dizia, não esquenta. Se você sobreviver a isso, você vai ver o boom que vai ter, que as pessoas vão ter noção do quão importante é o trabalho na academia, que promove saúde para as pessoas. Não deu outra. Quando eu dizia, essa academia, eu acho que na época, não sei se tinha uns 800 alunos, não sei, chegou a 2.000. Quer dizer, o crescimento absurdo de 1.200 alunos, porque as pessoas passaram a entender. O problema é que se diz que promove isso, mas não promove. Nem na atitude do gestor, nem na estrutura da academia, nem na habilitação das pessoas que estão ali, porque as pessoas não entendem o que é saúde. Se você perguntar um indicador de saúde para algum cara que está na musculação, talvez ele não saiba dizer o que é. Mas se você perguntar o percentual de gordura do aluno, ele sabe dizer. Tem orgulho de dizer, baixou de 15 para 12. Mas você pergunta, mas o trabalho, essa pessoa, ela tem, hoje em dia, as taxas adequadas, tal, o cara não vai saber, né? Então, quando você fala isso, eu acho massa, porque é verdade, é nichar mesmo. Você teve essa ousadia, assim, não, eu vou nichar para a saúde. Quer saúde, está aqui. Não quer, você vai em outro lugar, sem bronca, não tem problema nenhum. Você vai entregar o que você propôs. Não é fácil, tipo, aí a gente volta para aquela questão. Se você pergunta, poxa, como é que está o mercado hoje? Aí você vai dar uma olhadinha. Né? O Brasil, antes era 5%, mais ou menos, né, da população que praticava atividade física em academias. Hoje eu estava olhando, dei uma olhadinha ontem, né, que eu disse, rapaz, eu vou dar uma olhada para não passar vergonha, né, vamos ver as coisas mais atuais. Aí eu estava dando uma lida, uma olhadinha, aí vi agora, estamos com 9%. Pesquisa de fim de 2023, eu achei... Eu achei um censo, eu passo para você, censo 21 e censo 2022 do IBGE, tem uns dados legais também. São os dois primeiros, não existem outros. Eu vi, foi da
associação foi uma da CAD e outra, não me lembro a fonte, mas estava relatando, as duas relataram a mesma coisa, 9% da população hoje frequentando academia. Colocando aí uma demanda reprimida de 3%, mais ou menos 3 a 4%, que veio a frequentar. Lista o Brasil como o terceiro país das Américas, né? Você vê Estados Unidos, México, depois Brasil, como o terceiro país em força fitness na América, né? Num listo onde eu vi a parte da Europa, só pegando parte da América. Os Estados Unidos, se não me engano, é o maior mercado do mundo ainda hoje. E aí veio o México, Brasil, né? E aí a gente volta a mesma coisa. Isso se fala desde quando eu disse que eu comecei a ir para isso em 2001, que eu vejo a mesma coisa. O Brasil vai explodir, o Brasil é a questão... Só que o que é que aconteceu? Você vem com demanda de academia, mudou. Né? A gente vê aí a low cost. Quanto tempo se fala de low cost? Bastante. Se você parar para pensar... Sim. Quantas isso foi tema? Tem uns 12, 14 anos que a galera fala muito de low cost, mas efetivamente a low cost chegou com força aqui no nosso mercado, um pouquinho 10 anos para cá. Porque a Smart daqui fez 10 anos, parece, né? Smart, irmão, aqui de cima, lá do shopping, eu estou falando efetivamente com força. Eles botaram a Smart. O que é que a Smart lá em cima tinha a ver com todo o mercado aqui? Os caras botaram a primeira lá no pátio, certo? No Shopping Pátio lá, se eu não me engano, não foi no Shopping Pátio. Eu acho que a primeira é do Palato, não? Não, o Palato foi depois. O Paulo foi conversar com a gente, já tem, né? Porque o Paulo era primo legítimo do Eduardo. Já foi conversar com nós que queria até alugar o espaço. Eu disse, não esqueça, não quero nem... E aí ele foi e mudou a Smart para lá. Mas a primeira foi aqui no pátio. Aí depois é que veio para cá, e depois eles já colocaram no shopping e vieram a outra ali no prédio do Neto, lá na Sandoval. Certo? Mas o que eu digo é de 4 anos para cá, no máximo. Um pouquinho antes da pandemia foi quando os caras vieram, que aí você veio a Selfit, as Smarts entraram, veio a Selfit, aí a Bluefit já foi agora em 2022, então, 21 para 22, se não me engano, que era lá na rua da antiga Pative ali. E aí os caras vieram com muita força. E aí você começa a ver o que os caras, porque é low cost, é só atendimento. Não, irmão. Você vê a Bluefit que inaugurou agora na esquina ali, onde eu morei a minha vida toda, ali na Miguel Palmeira, na Pitanguinha, tem uma casa ali na esquina. Se você sair da Bluefit e pegar a esquerda, é a minha casa. Meu irmão mora lá hoje e fui criado ali, minha vida toda. Irmão, você sabe o que é que tem ali de gente, alguém para ali? Ninguém. É só casa, pô. Você tem 2 prédios, tem... A academia do cara dá o dobro da do lado de baixo. É gente, Ricardo. Saindo por cima, o cara pegou aqueles galpões só até do Fábio Lindoso. Aquela casa, o Fábio comprou aquela casa ali em Jatobá, deixou parada aquela vida toda. Porque eu ia colocar uma academia lá no Farol, na casa do meu avô. E aí o Fábio conversou comigo, eu vou botar ali. Eu lembro. Na esquina da minha casa. Eu conversei muito com o Fábio, ele comprou, levantou um galpão e deixou. Quando foi agora, recentemente, ele construiu 9 galpões. O cara alugou os 9, irmão. Pegou 7. Cada galpão. E fez a Bluefit, é quase o dobro da de baixo. Olha, Ricardo. Ele pegou 2 galpões, fez de estacionamento, não tem onde parar a gente. É gente que você não tem ideia. Aí o cara bota a promoção para 9 conto, tem de 29. Tá. Aí o cara, não dá certo. Irmão, não interessa. Tá aí e não vai embora, não. É Smart. Os caras, só dava musculação. Hoje os caras têm aula coletiva. Hoje os caras o que se discute é o modelo que eles estão usando. Né? Eu perguntei só ao Beto, né? Que o Beto é gestor de 21. Você assistiu o episódio com ele? Nosso amigo Beto Gonçalves. E ele disse que, assim, porque existem as holdings, que são mais ou menos 100, e depois tem umas 30 que são franquias. Aqui as 2 são franquias. Não, é do cara, né? Eu conheço o cara é de lá de... O cara é médico, tem academia em Manaus, tem lá no Acre, Rio Branco, que ele é de lá, se não me engano, e colocou as 2 aqui em Maceió. E eles nem se enxergam mais como low cost, porque eles colocaram as aulas coletivas de forma forte, então eles se enxergam como um modelo misto, né? Porque inicialmente as low cost não tinham ginástica. Mas a low cost toda tem hoje. Não, hoje tem porque eles perceberam que eles perderam o público que voltava, né? Aí não tem modelo misto. Low cost é baixo custo. O nome é simples. Então se você cobra R$ 9,99, como é que você não é low cost? Mas na prática não é outro valor não, que termina? Cara, mas quando ele faz uma promoção, é efetivamente R$ 9,99. Você bota, aí depois você vai. Aí a gente vai discutir preço, é como eu falei e falava isso a vida toda. Ainda estava aqui na Gruta, ainda tinha academia aqui, quando inaugurou aqui o Bolinha botou aqui a academia dele, e
Logo depois, um pouco tempo depois, abriu a do Palato, a Smart do Palato. E aí era a mesma coisa, modelo de cobrar. O cara pega, bota 2 anuidades, coloca... Aí quando você soma tudo, dá 129, 149... exatamente é isso. Beleza, por mês. Só que quando ele joga a promoção de 3 meses, que ele joga, meu amigo, R$ 9,99, os 3 meses são R$ 9,99, velho. Então você tem uma academia completa de tudo por R$ 9,99. Aí a gente vai discutir outra coisa. O cara vende saúde e está entregando saúde, é uma outra, tem nada a ver. Aí vem o seu como gestor, meu amigo, você tem que enxergar o seu lugar e ver o que é que você vai fazer para competir. Porque o aluno, o cliente, é o seguinte, o cara inaugurou a Bluefit na minha esquina, certo? Eu estava lá, eu estava já sofrendo uma queda grande, porque já tinha inaugurado outras academias. Aí vem as competições que a gente estava conversando aqui por fora, que você tem assessoria de corrida, assessoria de triatlo, você tem beach tênis, você tem crossfit, você tem funcional na praia, você tem estúdio funcional. E tudo isso é concorrência. Por quê, irmão? Porque, na verdade, quando a gente fala de 9% fazendo atividade física, não é só em academia. São as pessoas que resolveram fazer algum tipo de atividade, sair da inércia, sair do sedentarismo. São os orientados, né? Exatamente. Então, tudo está ali concorrendo com o teu meio de negócio. E você tem que entender como você se insere e como você vai fazer que o cara queira lhe pagar. É aquilo que a gente estava conversando. O cara paga 300 conto para ir correr na assessoria na praia, não quer pagar para ir na tua academia. E aí? E isso reflete em um monte de coisa. Reflete na hora aula do seu professor também, que não entende qual é o cálculo que você faz. Tudo. Na hora aula de localizada, né? Que é de localizada não, coletiva que a gente está discutindo. É uma loucura esse negócio aí. Aí você vai para... Como você diz, poxa, como é que está o cenário hoje? O cenário, no meu ponto de vista, é esse. O fitness está crescendo. Você vai para uma feira, aí o cara conversa com, pô, Jones, e aí, como é que tá? Bicho, não é fácil, não. É difícil você manter a academia assim, pô, mas eu só vejo aí as reportagens, está crescendo, coloco franquia de academia, entrei na internet, ontem quando eu fui entrar, porra, tinha engenharia do corpo, própria, um monte oferecendo para você botar franquia, negócio rentável, é o que mais cresce no Brasil, é a linha do fitness. Bacana. Como? Em que setor? Qual o segmento? Como é que direciona? Aí a gente vem, Maceió. Quantas academias você conhece hoje? Acaba sendo muito específico, né? Quantas academias você conhece hoje que ainda está aí? Quantas você tinha que fechar? Aí quantas estão funcionando que não são redes e que efetivamente o cara está lucrando? Porque uma coisa é você se manter, irmão. Você se manter, assar e comer, como diz o Matheus, aqui nem bicicleta, velho. Parar de pedalar, cai. Se o cara fizer as contas, colocar na ponta do lápis, o cara, eu estou lucrando X. E tá. Será? Academia é um negócio de médio prazo. 4 anos que eu tenho que mudar tuas máquinas. Tu tá com a tua reserva para mudar as máquinas, tu vai ter que pegar empréstimo para fazer. Aí entrar de novo com a corda aqui. Entendeu? Eu nunca tiro a corda. Você tá entendendo? Você já teve um negócio, sabe como é. Então, sei. Eu tô na estatística dos que se ferraram. Isso é uma coisa. Vamos lá. Você pega aqui. Aí você vê como é que você enxerga esse modelo de negócio. Então, as low cost vieram estão aí. O restante que eu falei está aí também. Você não pode descartar o beach tennis, você não pode descartar o crossfit, você não pode descartar os funcionais, você não pode descartar as atividades físicas na praia, porque todas elas são remuneradas. Então, o cara está deixando, se o cara está pagando assessoria, ele está deixando seu cliente sem potencial e migrou para assessoria. Se o cara está pagando cross, ele deixou de ser um cliente teu de academia e migrou para lá. Ponto. Aí tu vem a concorrência das próprias academias. É como se pegou. O preço efetivo é esse? Não, não é. Mas o cara lhe deu uma lapada 3 meses, velho. Se o cara está do teu lado do 9,99, é fumo. Então, como é que você se posiciona? Aí é o que a gente estava conversando. Eu saí de uma academia onde a gente chegou a ter 2.200, 2.300 alunos. Quando eu fui fechar, a gente estava trabalhando com 1.300. 1.300, 1.250. Só que, meu amigo, meu custo, entendeu? O meu ponto de corte para eu conseguir pagar minhas contas era de 1.100 alunos. Então, eu tinha que ter 1.100 alunos todo mês para conseguir pagar meu custo. E aí, eu tinha 150 alunos para ter, entendeu? O meu apanhado, o meu apurado, que não era lucro. E eu tinha prédio próprio e não me pagava aluguel, vamos dizer assim, porque é um erro. Mas aí, você não pagava. Então, ali tinha que sair o prolabore, ali tinha que sair a grana para você fazer a manutenção. Estou falando 1.100 só de custo real. Porra, eu tinha 2.000. E aí você vem o quê? Inaugurou uma low cost, inaugurou outra, vem um estúdio aqui, aí vem um estúdio de coisa aqui, vem um BT aqui.
E aquilo começou a mexer. E aí a gente volta. Eu trabalhava com o quê? Com saúde. Mas eu tinha, obviamente, um público de estética grande. E aí esse público de estética, o que é que acontece? É o público mais jovem, é o cara que gosta da moda. Então é o cara que estava malhando, ele agora vai pro BT. Ele agora quer ir pro cross. Ele não está preocupado com... Então o que é que me segurou? A minha parte aquática, onde eu tinha, né, um nome muito forte, onde a gente sempre trabalhou com uma clientela de criança absurda. Então a gente tinha ali 500, 600 alunos girando só infantil, molecada de 6 meses até, entendeu? Beleza, só que o custo aquático também é muito alto. Manutenção de água, papai, tinha isso. E aí veio os outros cenários, que aí são coisas à parte do negócio, que aí você tem que direcionar. Foi o quê? Meu padrasto já não estava mais afim, minha mãe também não, apareceram propostas, entendeu, diferentes, aí veio questão de governo, que muita coisa que envolveu ali, disse, vamos fazer. E aí eu já vim enxergando, disse, meu Deus, e aí? Qual é a modificação que eu posso fazer? Eu não queria abrir mão do negócio. Então, aquela coisa, eu não era proprietário, eu era gestor. Eu tive 10 anos como proprietário aqui na Gruta. Né? Da Gruta, eu direcionei, enxerguei a mesma coisa, porque quando eu olhava aqui, eu tinha ido para Arapiraca, eu tinha saído para Arapiraca e tinha aberto uma academia em Santana, e tinha aberto uma academia em Arapiraca. E aí estava aqui na Gruta. Aí a Gruta veio Smart, a Gruta veio Bola, tudo no sistema de low cost pressionando. Aí abriu aqui estúdio de cross, outro estúdio de cross do lado, e a coisa pressionando. Então, eu cheguei num momento que eu olhava, eu estava em Arapiraca subindo, tinha injetado uma grana lá, mesma coisa que eu falei de processo, eu peguei uma academia que já tinha 20 anos de funcionamento, que era Aquários. Sim, da e Cíntia, e um público, exatamente, da Cíntia, um público muito fiel, mas tipo, ela estava só caindo, porque estava chegando pessoas, outras academias, e ela não tinha processos, irmão. Então, quando eu cheguei lá, que eu olhei o negócio dela, era mamão com açúcar, velho. Era para ganhar dinheiro. Eu disse, porra, a mulher tem cliente, ela tem nome, espaço bacana, precisava de uma reforma, mas, tipo, o espaço do jeito que eu gostava, grande, amplo, com verde e zero processo, pô. Então, você pegar um negócio que está todo redondo, tudo arrumado, você se fode, não vá, porque você não vai ter o que fazer. Mas se você pega um negócio com muito processo a implementar, você implementa os processos, vai embora. Então, eu peguei, implementei os processos, fiz a reforma que eu precisava fazer, banheiro, eu deixei tudo organizado, o negócio começou. Só que aí eu passei em quê? Tempo, porque eu tinha um negócio em Santana, eu tinha um negócio em Arapiraca e aqui em Maceió 2. E eu disse, poxa, aí comecei a analisar. E o cenário aqui da Gruta começou a apertar. Eu trabalhava com 600 clientes, caiu para 500, 400. E eu sei conseguir, eu disse, meu Deus. Aí eu tinha que injetar grana em Arapiraca. E eu olhava aqui para a Gruta, tudo novinho, as coisas, tudo, esse bicho, isso aqui não vai rodar. Aí o cara inaugurou a Smart. Pau! Digo, meu amigo, só apertando, espremendo esse rapaz. Chegou em meio de 2018, eu digo, homem, fiz as contas em Arapiraca. Eu disse, se eu tirar esses equipamentos de aqui, da Gruta, se eu pegar isso aqui que eu tenho e jogar lá em Arapiraca, vai dar um boom. Um boom mesmo, porque eu tinha tudo aqui em primeira linha. Desde cardio, tudo, filé. Eu digo, tira a academia de Arapiraca que está lá, abre uma outra, aí abri um outro nome, criei a Arena Fitness. Aí eu tirei, eu tinha a Aquative, tinha a Sertão Fitness em Santana, que era a sociedade com o Matheus e com o Túlio, com o outro menino. Irmão do Thales, né? Irmão do Thales. Depois o Thales comprou, o Túlio comprou a minha parte e ficou lá, acho que está até o Thales hoje, está lá, ainda funciona. E aí eu tinha a sociedade lá, Arapiraca, eu disse, não, aí eu crio uma aqui mais de bairro, pego todos esses equipamentos que estão aqui na Aquative Arapiraca e meto para cá. E assim eu fiz. E aí fechei aqui. Que é outra coisa, o empresário tem que entender a hora dele parar. A hora de frear. É muito difícil, você passou por isso, não é fácil você admitir, entender, mas, pô, o negócio estava redondo, só estava entrando, então eu tinha duas opções. Eu injetava dinheiro aqui na Gruta, ia mudar o nicho também, botar, e ia ser complicado para mim, ou investir em algo que só estava crescendo. E aí eu fiz a opção, fui embora para lá, eu não me arrependo, foi o mais acertado que o meu ponto de vista, foi muito bacana. A Aquative Arapiraca deu um boom muito grande. E aí eu, pô, massa. Só que quando chegou aqui na Ponta Verde, que aí o pessoal, né, minha mãe e meu padrasto decidiu vender, incorporar, fazer, eu digo, bom, e agora? Aí eu disse, bom, parte aquática é extremamente complexo, porque o parque aquático que a gente tinha
eu arrumar em outro local... Difícil demais. Difícil. Segundo ponto, eu já estava saturado de trabalhar com água pela complexidade, dificuldade, reclamação, tudo. Porque você entrega, cara, mas a água é uma coisa muito volúvel. Hoje está boa, amanhã ela amanhece ruim. E você não tem o que fazer, o maior cuidado do mundo, piscina, nada. A temperatura está quente quando é noite não está. O aquecedor está funcionando, ele pifa. E não é como ar-condicionado que você botou e gela. O aquecedor, você pegar um volume mesmo, de uma piscina semiolímpica e aquecer, velho, são 4 dias, amigo. 4 dias para ele pegar giro. Aí imagina. Então, não dá. Aí eu sentei, digo, e agora? Como é que eu direciono o giro? Aí vem mais uma coisa. Como a gente tem uma identidade definida de saúde, a gente tem uma identidade muito definida. Eu disse, bom, o meu nicho é aqui. Saúde, média, terceira idade. Eu conversei em casa e disse, vocês não vão querer mais não, então eu vou migrar. E aí veio o quê? Já tinha um outro processo anterior, porque eu tinha dado um boom de crescimento pessoal. Aí eu estava com a Academia Arapiraca, tinha colocado mais 2, aí tinha partido para 6. Aí veio a pandemia, irmão, engoliu até a alma. Eu tinha feito reforma toda, foi um buruçu que foi embora de some, isso aqui não vai dar certo. Daí realmente isso é uma outra história. Aí foi quando eu estava aqui, eu disse, bom, agora eu estava com a Arapiraca ainda, e eu digo, vou fazer essa migração para aqui, para Aquative, né? Vamos trabalhar Aquative Saúde e Bem-Estar e vamos direcionar só a musculação e a parte de ginástica voltada à saúde. Acabou a parte aquática, entendeu? Acabou o Pilates. Por quê? Pilates começou a ter muito estúdio. Outra coisa, eu fui pioneiro de Pilates no estado, entendeu? Eu fui o primeiro professor de Pilates do estado de Alagoas, né? Eu e a Cléria como fisioterapeuta, e eu como professor dando aula em academia especificamente. Tipo, a Cléria começou no mesmo período que eu, a gente começou a dar, você ter ideia. Eu comecei a dar aula de Pilates em 2000, estou ficando velho mesmo, 2013, se não me engano. Acho que 2013, velho. Porra. Eu lembro que você dava aula de Pilates. Mas não, vou ter que olhar agora que eu estou em 2, 3. Mas era alguma coisa assim. Eu sei que foi eu e a Cléria como fisioterapeuta, e eu comecei como professor de educação física. E depois que a gente começou, pouco tempo depois a cena começou com o Hudson. Sim, Grandão, o Hudson, conheço. O Hudson e outra menina ia ter aula comigo, pô. Ia lá para a academia, porque a gente fazia um sistema que você precisava ter a aula, assinar, que era pela... Meu Deus, não era a Inélia. Era outra menina que dava o curso, que era da Pilates Brasil. A Inélia Garcia, é? Não, a Inélia Garcia era um, que era... Que é da ginástica, né? Outra. E a gente fazia com a Pilates Brasil, que, pô, eram 6 meses de curso, era bem diferente. Os caras faziam curso de 2 semanas. Eu lembro que era lá, Social Livre, tá então, assim, pra Pilates. A gente fez uma habilitação grande, e aí eu sempre fui muito forte no Pilates, né? Tipo, eu cheguei a ter 130 alunos só de Pilates, dentro do meu estúdio. Depois a coisa começou a pulverizar, aqui vizinho, onde a gente tá, que é a ADM Pilates, é da Adriana, entendeu? Que até trabalharam comigo a vida toda, a Adriana e o Diego, que é um casal, e trabalharam comigo na gruta até eu fechar. Pois a gente fez, eu passei o material todo para eles trabalham até hoje aqui. A mesma clientela que era nossa... Está com eles. Está com ele já. E aqui a mesma coisa. Quando saiu, eu não tinha espaço físico. Eu disse, poxa, fiz um mezanino, botei tudo. Eu disse, meu irmão, se eu for fazer um espaço só de Pilates como eu tinha, eu não vou conseguir agregar o que eu quero. E aí é a mesma coisa, você tem que abrir mão e direcionar o seu nicho. Não, é verdade. Qual é o nicho? Porque senão você quer abraçar tudo de novo, pô, não dá. Então o nicho era musculação, com as aulas coletivas, voltado para média e terceira idade. Obviamente, a pessoa jovem, quem quer ir, vai, se identifica, está lá. Mas era isso. E aí a gente fez essa mudança. Né? Mudamos no dia 11 de julho. Era para ter mudado 2 semanas antes, aí pá, o obra atrasou. 11 de julho de 2022, a gente saiu. Eu fechei a academia no dia 30 de junho, dia 28 de junho, era o final de semana, dia 28 de junho eu fechei, dia 11 de julho a gente inaugurou lá no endereço atual, que é lá na vizinho ali, a Felícia Casa. Não, eu lembro disso porque eu fui lá no dia, eu tava passando lá embaixo de cara, eu vou para dar uma prestigiada, você estava na porta, você e o Geraldo,
tudo assim. Aí eu parei, eu falei com você disse, Ricardo, tá faltando fazer umas coisas, mas a gente tá tocando aí tudo, eu lembro. E aí foram 15, 20 dias de cacete para botar. E tipo, pra você ter ideia, migraram comigo 196 alunos. Número exato que migrou da minha academia lá da Bidon para agora atual. Para atual. 196 pessoas. Essa grana toda já tem entrado no bolso, irmão. Então, imagina, dos 192 alunos ser R$1 de caixa. Que já tinha comido. E aí, o que é que acontece? Imagina você migrar, eu tinha 420 metros quadrados, mais ou menos, de área de musculação e ergometria e peso livre, e o cara migra para 220 metros. Tem um mezanino de 110 em cima, que é ginástica, é um espaçozinho para abdominal e alongamento, e avaliação. Mas aqui era 220 também, irmão. O cara tá acostumado com 420, o cara perde 200 metros. Metade da academia. Aí o cara fica, pois está muito apertado, zoado, é um auê, meu irmão. Quando terminou a primeira semana, eu me sentei, comecei a chorar, disse, meu irmão, que merda é que eu fiz, bicho? Onde é que eu amarrei meu burrinho? Então eu digo isso porque você tem que entender qual é a porra do nicho que você quer e não é fácil. Principalmente se você estava habituado com algo, então eu tive que ter muita resiliência, sentei, estudei o mercado, isso é. E outra coisa, você tem que ter capital de giro, velho. Se você não tiver, você não segura, você está começando um negócio novo. Eu tinha um nome forte, tinha uma base, já tinha aí mais de 20 anos de mercado, pessoa como gestor, mas você pode errar na sua avaliação. E aí é onde entra a importância de você ter uma equipe que está com você, de você ter uma família. É o que eu digo, a Coative é uma família. Então, quem foi comigo foi a minha família. Então, é por isso que eu digo, eu não errei na escolha da minha gestão. Eu não errei na escolha das minhas pessoas, porque elas estavam lá comigo. E aí eu listo todas, desde quem estava trabalhando, aos professores personais, entendeu? Como o João, como a Georgia, pessoas que estavam lá com a gente, velho, que migrou, o aluno queria ir embora, o cara fez, não, pô, você é doido, pô, aqui, pá. E aluno hoje que diz, bicho, que bom que a Georgia me fez ficar aqui, que bom que o João me deixou, porque o ambiente continua o mesmo. Hoje eu tive um relato, a dona Eliane, ela começou a fazer aula de pilates comigo quando eu iniciei. Aí eu saí, passei minha turma para a Monique, da Monique passou para a Anne e ela continuou lá. Quando a gente se mudou, ela foi para lá para a academia. Então eu levei algumas máquinas de pilates, ela já sabia, aí usa lá em cima e vai fazer ergometria, começou a fazer musculação e ela sofreu um acidente, tem 8 meses. Quebrou perna, foi uma tristeza. E eu fui fazer uma fisioterapia com a Monique e quando eu cheguei, ela estava lá fazendo reabilitação nesse local. E aí eu disse, falei com ela, rapaz, sabia, mas não sabia que ia ser tão sério, papá, massa. Isso tem uns 3 meses. Quando eu chego hoje, meu amigo, na academia de manhã, ela estava lá no Elipto. Aí eu me dirigi, fui falar com ela, ela parou, desceu, me deu um abraço. Fiz um abraço, ela fez, Jonas, como eu senti falta disso aqui. Eu não sou de chorar, mas a recepção que eu tive aqui hoje, as pessoas, os professores, os alunos, mas eu me senti importante, eu me sentia parte de alguma coisa. E uma coisa assim, gratuita, ela disse, olha, eu não chorei porque eu não sou de chorar, mas estou chorando por dentro, eu estou emocionada. Porque eu me senti abraçada. Eles não me deixaram, continuaram falando comigo, conversando, eu ia tomar café, ia com o cuidador, porque precisava de alguém. E hoje estou aqui de volta. Então, assim, entende a diferença do negócio? Pois aí é. O que é que está? Você consegue construir um ambiente. Você consegue ter as pessoas. E quem é que fez isso? As pessoas que estavam comigo. Você pega a Meirinha, você pega o quê? São pessoas que trabalham com você há 20 anos, há 18. Por isso que é tão importante a questão da equipe. Assim, por isso que eu digo assim, infelizmente, é muito negligenciado isso. Eu estava olhando um dado aqui, no Brasil, mais de 70% das academias que foram entrevistadas no censo admitem que não investem em equipe. Um valor por ano de abaixo de R$12.000 de investimento. Né? E outras academias, muito menos. Ou seja, é uma pena, porque assim, parece que a estrutura é tudo, mas não é. Eu acho que tem que casar mesmo, assim, e o ambiente é muito forte, realmente. Para a gente terminar aqui, infelizmente, porque eu também tenho, eu acho que você já recebeu até uma ligação, e aí eu vou dar aula ainda
Eu queria que a gente fizesse o seguinte, você me desse, de forma sucinta, bem objetiva, falasse sobre uns pontos que eu vou colocar aqui para você, beleza? Vamos lá. Primeiro, polêmicos, assim. Valor de hora-aula para o que é justo e não é injusto no olhar do empreendedor, para a aula coletiva e para o salão, e taxa de personal. O que é que tu acha? Valor. Depende do ticket médio da academia. Galera quer padronizar. Vamos dizer, R$45 é uma média hoje que tem lá embaixo. Ok, eu consigo pagar 45. E o cara que tem uma academia que cobra 60, 70 conto? Como é que ele vai pagar? Esse é o meu ponto, entendeu? Do ponto de vista do empresário. Eu acho que o valor varia muito de acordo com o ticket médio que aquela academia tem, certo? Você perguntou salão. Salão. Mesmíssima coisa. A gente tem uma diferença que eu não sei dizer quem foi que criou, né? A hora-aula da coletiva custa X, a hora-aula do salão de musculação é muito mais em conta. Então, eu trabalho há muito tempo com uma coisa diferente. Não trabalho com hora-aula. Trabalho com valor fixo e procuro jogar o reajuste de maneira anual. Então, o meu valor ele é fixo, o cara dá 4 horas e ele ganha um adicional se ele trabalhar o final de semana, que no caso é o domingo, não é o sábado. O sábado... Ele está dentro do fixo, porque é valor fixo. Mas aí eu faço uma escala, o cara trabalha um sábado sim, 3 não. Sábado sim, 3 não. Entendi. E no caso da taxa de personal, o que é que tu acha? Taxa de personal. Tem duas polêmicas. A taxa, eu sou a favor, porque eu não entendo como é que alguém pode usar uma instalação privada sem pagar. Eu não consigo. Primeiro, você tem que pagar. Segundo, você tem que obedecer às regras do ambiente. Aquilo ali não é de graça, teve um investimento absurdo, então você precisa pagar. Ok. Entra num acordo. Eu faço a seguinte maneira. Meus professores não pagam taxa de personal, entendeu? E a taxa que a gente cobra não tem número de alunos. Você pode levar 30, 40, 50 e eu cobro uma taxa que é acessível. Cobro R$150 e o cara pode ter 10 alunos, 15, 20. Então fica a critério dele. A segunda polêmica é essa lei que o cara quer agora colocar para que o professor... Isso não existe, cara. É inconstitucional. Não tenho nem o que... Eu não consigo entender como é que o cara vai criar algo para obrigar você a aceitar alguém dentro do seu negócio. Eu entendo pelo momento, é um ano eleitoral, os caras querem de alguma forma se promover aí. O cara tá nem aí, né? No dos outros é refresco, né? No dele não faria isso não, né? Eu não consigo entender como é que isso pode se sustentar em nenhum negócio do mundo. Nenhum negócio do mundo. Imagina o cara agora vai entrar na tua clínica e vai atender seu médico. Eu vou mais além. Eu digo aos meus colegas, né? Meus colegas dizem, mas Ricardo, você é a favor da taxa? Eu digo, não sou a favor de que uma pessoa vá gerir o que é privado do outro. Então, assim, isso serve para taxa de personal e qualquer coisa. Então, é o seguinte, se o cara quer dar isenção, porra, beleza. Mas se o cara cobra, acho justo. Porque ele é que sabe o valor daquilo, ele que tem todos os ônus. Então, assim, eu acho, às vezes, inclusive, desonesto do cara chegar e querer impor ao cara que, eu estou trazendo o argumento, assim, isso eu bato muito nos grupos que eu converso com os meninos, é uma onda. Felizmente, meus amigos, a gente tira isso de letra e ninguém fica com raiva de ninguém. Mas eu digo... Bom, esse argumento de que você levou o cara para lá, mentira. Você está indo lá porque é benéfico para o teu aluno. Porque se amanhã ele resolver ir para outra, você vai junto. Isso não é verdade. Isso não é verdade. A questão toda é que sempre foi legal negociar. Pô, se você chega impondo, já fica uma coisa chata. Agora, negocia, cara, eu não tenho condição, só desço para dar aula para um aluno. Tu pode fazer uma taxa diferente, eu moro lá em cima. Você vai negociar. Agora, você impor algo que é privado, acho uma falta de respeito e de lógica. Esse não é o princípio? A livre negociação, pô. Livre comércio. Isso é princípio. Você barganha. Se tu tem 10 alunos, quer trazer eles para a minha academia, chega lá, vai conversar comigo, Para mim é interessante ter esses alunos aqui, vou ganhar, vou botar, não vou cobrar a taxa, ok. E os outros que pagam a taxa? Será que vão achar isso legal? Como você tem que ser sucinto, porque senão a gente vai para outro debate. Resumindo, eu sou totalmente a favor da taxa. Concordo que ela pode ser negociada sim, uma coisa óbvia que sim. Entendeu? Como eu disse, eu sempre eximi os meus professores e eu faço outra coisa que eu acho super interessante. O cara que é exclusivo da academia, ele não paga taxa. Se ele só tiver aluno lá na Aquativa, ele não paga taxa. E ainda exclui os alunos de casa. Ah, não, eu dou aula no condomínio, eu dou aula na casa do cara. Ok, não tem problema. Você só vai pagar taxa se você der aula em outra academia. É um direito seu, porra. Pagar ou não, aí o cara, não. É um assunto que eu não entendo porque é polêmico, assim, porque é uma questão de... Eu acho até indigno você, sabe... eu falo isso com cuidado porque o pessoal pode se chatear, mas assim, pô, você querer
impor num bem privado a sua vontade, isso é uma piada, né? Porque eu perguntei isso hoje a um colega brincando, dizendo assim, tá bom, e você quer dar isenção da sua aula de personal? Porque o pessoal costuma usar o argumento que as taxas têm valores abusivos. Eu perguntei o que é abusivo porque acho que é algo relativo. Eu digo, a sua hora aula é abusiva? Né? Avaliar isso de forma assim, a gente brinca, mas assim, falando sério, porque eu tenho o maior cuidado que eu tive dos dois lados e, independente disso, acho que o que é privado tem que ser respeitado. Eu só posso ter acesso àquilo ali se a pessoa me permitir, e se for bom para mim, se não for, tá tudo bem, beleza, todo mundo segue o fluxo. Ó, gente, eu vou ter que terminar aqui, porque eu também tenho um compromisso, o Jonas recebeu a ligação aqui, mas dava para a gente conversar por muito mais tempo, inclusive trazendo umas pessoas que têm um relacionamento. Vou já estar fazendo esse convite para a gente trazer a Mandy, fazer um dia um bate-papo legal, né? Dar um bate-papo legal. Pois é. E eu quero agradecer ao Jonas. Eu também não posso deixar de lembrar que assim, eu tenho o apoio da Amarelinha, que é papelaria e distribuidora. Você vai encontrar materiais de papelaria, obviamente, mas muita coisa de presente e também de personalizados. Você pode personalizar caneca, caneta, um monte de coisa. É muito bacana e um atendimento, eu sou suspeito em falar, mas é muito legal. Se você for, você vai comprovar o que eu estou dizendo. E você pode ir em 3 endereços, a nossa cidade é cidade alta e baixa. Lá na Bomba do Gonzaga, na parte alta, tem uma Amarelinha. Se você estiver no meio da cidade, ali na Via Expressa, ali na Galeria São Nicolas, tem outra Amarelinha. E agora aqui na Ponta Verde também tem outra. Onde você for, tem. E eu quero já agradecer o apoio que a Angélica me dá, né, me dando alguns mimos para que eu possa presentear meus amigos, que eu vou presentear você com uma caneca personalizada. E também é o treinador John Nascimento, que é o cara que faz minhas planilhas de corrida, né, o John, né, você conhece o Jonathan. Então vai lá no Instagram dele, treinador John Nascimento, que é um cara que tem um trabalho fenomenal. No mais, velho, brigadão mesmo. Foi pouco tempo, juro que foi pouco tempo. Flui rápido, né? Mas muito bom te rever. Parabéns. Você sabe que eu gosto do seu trabalho, gosto da sua pessoa. Sou realmente um admirador. Digo isso a todo mundo. Isso não é papo. Todo mundo que me conhece sabe. Caraca, o Atif para mim hoje é a referência de tudo que eu acredito como legítimo em educação física, que é o cuidado de verdade, equipe treinada, equipe comprometida, equipe que é feliz. Você falou isso. Felicidade. Eu tenho uma palestra chamada Exercite a Felicidade, para associar o exercício e felicidade. Isso. E a gente está no Setembro Amarelo. É bom a gente fazer isso, que é um mês que a gente tem que fazer e a gente contribui. Então, Ricardo, só tenho a agradecer. Obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz, honrado. O Ricardo é um cara que eu admiro. Já disse isso a ele, mas admiro, acompanho. Então, acho bacana esse trabalho de montar. Diariamente ele coloca lá um videozinho, faz uma reflexão legal. Eu acho muito bacana. Como você lembrou, estamos aí, Setembro Amarelo. Então, é isso. Ajuda as pessoas. Faz o bem, o resto do fluxo segue, Deus sempre está olhando. E que a Perpétua nos abençoe sempre. Obrigado, meu irmão. Valeu. Gente, obrigado, viu? Beijo, até a próxima e curta o episódio. Pode compartilhar. Se você gostou, pode compartilhar, tanto no Spotify quanto no YouTube. Se não gostou, compartilha também. Do mesmo jeito, tá valendo. A gente está acostumado, a gente é casca grossa. Tchau, galera. Obrigado.